E aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve e divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grande amigo Augusto Neto. Cara, eu fico cada vez mais comovido com essa tua apresentação, sabia? Acho que ninguém me apresenta tão bem quanto você. Salve, salve, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize. A gente está aqui hoje com mais um tema relevante, importante para você, mas antes disso, aqueles recadinhos de sempre. Estamos com 10.600 inscritos, algo assim, isso, no nosso Instagram. É muito bom, esses números cresceram até mais rápido do que a gente imaginava. Verdade. Mas sempre aquele puxãozinho de orelha sobre o YouTube, né? A gente precisa muito dessa conversão do Instagram para o YouTube. Então, se você está no nosso Instagram, mas ainda não se inscreveu, ou ouve a gente pelo Spotify e tudo mais, se inscrever, ativar o sininho. E é tão fácil, né? É muito rápido. Os links estão lá, tu já segue a gente no Instagram, clica na bio lá e vai direto pro negócio de inscrição. Pra você ter ideia, a gente arrumou um aplicativo que faz um link que vai direto pro seu aplicativo do YouTube. E pra todas as gente. Só falta aparecer assim, tipo, inscreva-se. Né? Não, e toda postagem que a gente manda tem um linkzinho do YouTube, né? Direto. E tal. Então inscrevam-se lá, não se esqueçam das nossas horas assistidas lá. Mesmo se você estiver acompanhando a gente pelo Spotify, assistir de novo o episódio lá, os cortes e tal, ajuda muito esse trabalho. Muito importante. E lembrando, não tem fins lucrativos, o nosso objetivo é fazer mais conteúdos, é tornar isso daqui mais sustentável e levar uma mensagem aí de conhecimento sobre temas importantes para todo mundo que está em casa. Nosso TikTok, nosso Spotify também estão ali à disposição, então estamos em todas as mídias possíveis e imagináveis. Mentira, né? Tem bastante coisa que a gente não tá. E o Apoia-se também. Pois é, isso eu ia falar. Se você sentir a vontade para contribuir mais diretamente com esse projeto, nós temos o nosso Apoia-se, né? Nosso financiamento coletivo, onde você pode fazer qualquer tipo de doação, que ela será 100% convertida em produção de conteúdo para vocês. É isso aí. É isso, meu amigo. Estamos hoje... esqueci de falar de mais duas coisas, verdade, né? Estamos agora semanalmente também fazendo lives de notícias, né? Então você que ainda não acompanhou aí, a gente faz de casa lá, com fonezinho de ouvido. Sensacional. Não tão bem produzida quanto esse lugar maravilhoso, mas para poder atualizar vocês também em relação a isso. E aquele não é também produzido, mas a gente fez melhorando. Compramos um ring light, tripé. A gente fazer um bastidor disso, vai ser legal. A gente fez um investimentozinho, tá bonitinho lá pra caramba. E também o Atualize News, que a gente coloca lá alguma noticiazinha de fundo, alguma coisa que aconteceu naquele dia. Então, assim, tem conteúdo para todos os gostos. Qualquer sugestão, manda pra gente, que vai ser um prazer tentar adaptar e tentar chegar a mais cabecinhas. É isso aí. Vamos falar do que hoje, Alô? Se estamos sentados desse lado aqui, os dois juntos, é porque temos convidado. Você já sabe que tá vindo aí na thumb. Nós vamos falar hoje sobre intolerância religiosa com uma das maiores, talvez a maior autoridade desse país. Se formos considerar a América Latina e quiçá mundo nessa temática. Vou pesquisar e talvez seja. E é uma honra, uma felicidade para nós estar com esse cara aqui hoje, com esse senhor, né? É uma autoridade nisso. E leia aí, Augusto. Reservei a nossa mini biozinha aqui, tem bastante coisa. Vai demorar coisa, um pouquinho para você ler tudo. Até bebi uma aguinha, mas vamos lá. O nosso convidado de hoje é professor e orientador do programa de pós-graduação em História Comparada pela UFRJ, universidade pela qual também é pós-doutor no mesmo tema. É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, e do Laboratório de História de Experiências Religiosas da UFRJ e também do Laboratório de Estudos de História Atlântica das Sociedades Coloniais e Pós-Coloniais, também da UFRJ. Coordenador da Coordenadoria de Religiões Tradicionais Africanas, Afro-Brasileiras, Racismo e Intolerância Religiosa da UFRJ, conselheiro estratégico no Centro de Articulações de População Marginalizada, o CEAP, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, conselheiro consultivo do Cais do Valongo e vice-presidente da América Latina eu vou tentar pegar o contrário aqui, porque está em inglês, eu não vou ler isso tudo em inglês, não vou tirar essa onda toda, do Conselho Internacional de Religiões Ancestrais e de Descendência Africana, algo assim. E também ex-secretário de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, autor de mais de 10 livros e detentor de aproximadamente 40 prêmios nacionais e internacionais. Então, com vocês, nosso prazer salva de palmas, o senhor Ivanildo Santos. Tudo bem? O senhor sabia que era isso tudo? Rapaz, mas o mais importante vocês não falaram. O que é? Um militante pelos direitos humanos contra o racismo há mais de 50 anos. Acho que a grande questão é
A academia é bom, é uma referência importante, mas essa trajetória de uma pessoa comprometida com as causas. É isso aí. Isso para mim é o que é mais importante. Perfeito. Com E também não certeza. colocamos ali, a gente já teve mais a parte curricular, né? Não colocamos a questão religiosa, então a gente tem aqui um Sim, sacerdote sim, sim, religioso sim, à sim. nossa frente, se eu quiser também se apresentar dessa maneira. Não, porque digamos que na África você não é cartesiano, né? Cartesiano você é cada coisa uma caixinha, então você é uma pessoa só. Então eu sou um militante, um intelectual, um pai de família, sou avô, bisavô e sou sacerdote, né? É isso aí. Então, essa coisa cartesiana de cada caso, né? Isso não se aplica, inclusive, nas tradições milenares africanas, seja Iorubá, seja povo Bantus, ou seja, povo também Fon, né? E outras tradições que são poucas conhecidas no Brasil, na verdade, não são cartesianos. Por isso que já está na minha identidade, né? Embora isso aqui não é uma roupa religiosa, todo mundo acha que é religiosa, né? É. Não, isso aqui é um costume iorubá. Uma roupa que eu faço sempre, eu vou à Nigéria todo ano. Geralmente, mês de fevereiro, eu estou na Nigéria, todo ano, mais de 18 anos, onde eu convivo com o meu ebé, então eu sempre trago a minha roupa de lá, né? Então, Belíssima, é chique. por sinal. É, Belíssima, então é um por sinal. costume, não é, mas não é roupa. As pessoas acham que é religiosa, não é religiosa. Muito bom. Bom, antes da gente entrar no assunto mesmo da intolerância religiosa, de tudo que isso vem representando no Brasil, acho que é interessante pedir para o senhor tem uma história muito bonita, uma história que, além disso, traz essa militância contida também na história, né? Eu não sei se eu ouvi alguém que o entrevistou ou o senhor mesmo dizendo que a sua história é parte de uma militância também, né? E se eu quiser e sentir a vontade de contar um pouquinho de onde o senhor veio, o que o senhor fez, tanto nessas frentes variadas aí da vida, em termos religiosos, em termos acadêmicos, a sua trajetória de vida. Claro, não vai conseguir falar de tudo, mas... Eu sempre digo para as pessoas que, para entender o que eu faço, tem que entender de onde eu vim e como é que essas coisas apareceram na minha vida, né? Isso é um detalhe importante. E por que esses anos todos eu sempre esteve envolvido com esses temas, do qual eu tenho trabalhado, do qual eu tenho militado, tenho formulado. Eu digo sempre o seguinte, na minha tese de doutorado, que é uma tese chamada Marchar Não É Caminhar, está publicada pela editora Palas, ali tem um prólogo. Eu sempre conto que você está naquele momento de fechou a tese, né? Você tem quem você dedica. Sempre digo às suas pessoas. Quem você vai dedicar a tese? Passarinho, papagaio, a vovó, né? Eu fiz questão de dedicar uma prostituta. A minha tese. Minha tese ela é dedicada a uma prostituta que nasceu na cidade de Campos. Ela veio para o Rio de Janeiro nos anos 50. Isso dos anos 50. Era uma lavradora lá. E no Rio, ela conheceu um baiano mecânico. E teve um filho com esse baiano. Esse filho nasce na favela do Esqueleto. Favela do Esqueleto onde é a UERJ hoje. Ali era a favela do Esqueleto. Foi removida depois, nos anos 60, para Vila Kennedy, uma parte foi para Maré. Carlos Lacerda, né? Uma parte para Maré, outra parte para Cidade Alta, né, outra para Vila Aliança. Então o filho dela nasceu ali e ela foi largada pelo pai do filho, obviamente, se virar sozinha, ela então vai para a Praça 11, onde ela vai se prostituir na Praça 11, numa rua chamada Comandante Mauriti. Essa rua tem lá até hoje. E ela era conhecida como Sônia da Mauriti, porque as prostitutas, elas geralmente tem um nome de guerra, chamado nome de guerra. Tem o nome dela e tem o nome de guerra. Ela é conhecida pelo nome de guerra. Conta-se as pessoas que conviveram ali com ela, que quando esse filho tinha em torno de 7, 8 anos de idade, ela costumava trazê-lo pela comunidade aos domingos. Ele vinha, cantava almoço, né? Eu sempre digo que almoço de pobre era macarrão com coloral, galinha assada, né? E normalmente a Coca-Cola família na época.
E quando tinha sobremesa, ou era pudim de leite ou pudim de pão. Qualquer família pobre tem na sua lembrança afetiva Verdade. essa história. Aos domingos. E ela sempre vinha com ele muito animado, muito falando na rua e tal. E ela dizia então para uma amiga dela que era uma baiana. Ela dizia, Babi, esse é o meu bebê. Aí ela dizia assim, ele é esperto, inteligente. Ela então dizia para a amiga, ele vai ser doutor. Ela dizia isso para a amiga. Com 8 anos de idade, essa criança é raptada por uns policiais e é levada para o SAM. Os mais novos não conhecem o que era o SAM. Mas alguns têm na lembrança, ouviu falar da FUNABEM, porque o SAM vira FUNABEM depois. Né? Vira FUNABEM depois. E ele nunca mais viu a mãe. Nunca mais ele viu a mãe. Com 14 anos de idade, depois de várias escolas internas que ele passou, ele é transferido para Quintino, para a Escola 15, onde eu sei hoje, ali é a Escola 15, tem aquele relógio, né? E ele, num domingo, conversando com um amigo, porque ele não tinha família, ele não podia sair aos domingos. Então, quando ele podia sair, era só para assistir o jogo do Flamengo. Então, num domingo, um amigo dele fala da Praça 11, que morava na Praça 11. E ele, então, combina, vai com esse amigo na Praça 11. E ele vai animado, tentando encontrar a mãe. Ele chega na Praça 11, todas as prostitutas o conheciam, e ele não conhecia quase ninguém mais. Todos conheciam ele. Sabia de que ele era filho. Então ele descobre que sua mãe morreu. A versão oficial que deu para ele foi que ela se suicidou. Ela jogou álcool no corpo e tocou fogo. Você imagina, um jovem de 14 anos recebeu uma notícia dessa. Mas ele segue a vida. Muitos anos mais tarde, quando ele é subsecretário de Estado de Direitos Humanos desse Estado, ele volta à Praça 11 para uma outra história. Ele vai conhecer a dona da Bahia. Aí ele vai ouvir a história e vai descobrir, então, que a mãe dele não se suicidou. Ela foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria. Então você veja bem que você tem policiais envolvidos em tirá-lo da mãe e, ao mesmo tempo, depois aparece no assassinato dela. Essa mulher é minha mãe. Esse é o meu lugar, né, de experiência. Então, em toda a minha vida, eu nem sabia dessa história direito, sabia parte dela, eu sempre fui ligado à luta contra o extermínio de crianças e adolescentes no Brasil, envolvido na chacina da Candelária, contra a chacina da Candelária, contra a chacina de Vigário Geral, questão das mães de Acari, obviamente. Né, a partir de uma campanha que eu fiz internacional, que veio o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, chamada Não Mate Nossas Crianças, e agora está o genocídio, que chamam de genocídio, que chamam de extermínio, né, ainda muito forte dessa população. Depois eu vou me envolver com o movimento negro, né, e, consequentemente, com o debate sobre a questão da intolerância religiosa. O que eu diria para você é que o meu ancestro que me colocou nesse lugar. Então, a minha experiência de 50 anos de luta, né, e também as formulações que eu levei, eu costumo dizer que eu fui para a academia sistematizar a minha experiência. Não fui fazer nenhum grande debate teórico. Sempre digo isso. Tanto que eu gosto de Thompson. Né? Então, eu fui para a academia sistematizar a minha experiência. Porque muito antes disso, de eu voltar à academia, eu fui para a academia nos anos 80, me formei em pedagogia pela Notre Dame, você imagina, da FUNABEM a Notre Dame, né? Uma experiência outra de uma elite, né? Formei numa faculdade elite. Então, essas questões que eu levanto, tanto na academia como na vida prática, na vida do dia a dia, tem de fato a ver com esses temas. Então, eu costumo dizer que antes de eu ir voltar para a academia, para o mestrado, né, eu, na verdade, era um intelectual orgânico. Porque qualquer pessoa de comunidade que tem uma experiência, 10 Gramsci explica isso muito bem. Depois eu me tornei um intelectual público. Não há uma agenda dessa moderna do movimento negro ou de direitos humanos que eu não esteja envolvido com ela, principalmente para os pobres, né? Que eu não esteja envolvido com ela. Qualquer pesquisa que você fazer, você vai encontrar
né, presente lá. Então já era um intelectual público. Depois, então, foi me tornar um intelectual acadêmico. São coisas diferentes. O Aloysio estava, um dia desse, a gente estava conversando, né, sobre essa questão do conhecimento, porque nós somos graduados, ele já chegou a fazer foi pós em teologia? Ou foi pós-graduação em teologia. Eu fiz em gestão de pessoas e tal, mas enfim, não seguimos uma carreira acadêmica tradicional de mestrado, doutorado e tal, pelo menos não até o momento. A gente tem os nossos 30 e poucos, né? Ainda dá super tempo para fazer dá para isso. chegar lá. Mas a gente sempre teve essa sensação, né? De que havia muito conhecimento disponível em outros lugares que não só na academia formal. E aí ele viu um dia desse uma frase do Gilberto Gil, não foi? Gilberto Gil. No programa do Mano Brown. Como é que foi? Sim. Fala você. Ele tava dizendo pro Mano Brown que ele era um cara muito erudito. Ah, você tem uma erudição muito boa e tal. Eles estavam falando sobre África, inclusive. E aí o Mano, não, mas eu não estudei, eu só estudo pra mim mesmo, não é uma coisa de academicista, eu estudo pra aprender pra mim, não é uma questão de passar pras pessoas. Ele falou assim, o conhecimento, quando você consegue unir os fragmentos de coisas que você aprendeu ao longo da sua vida e concatenar todos aqueles conhecimentos e criar uma ideia sua, isso é mais conhecimento do que você ler coisas e só propagar aquelas coisas. Você está conseguindo fazer algo que é muito inteligente. Você pegou fragmentos ao longo da sua história e transformou aquele em um conhecimento seu, um pouco do que você está falando, né? Você pegou a sua experiência. Tem uma e levou pra lá. diferença entre sabedoria e instrução. Sim. Instrução é uma coisa, academia é instrução. Sabedoria é diferente. Sim, sabedoria é aquela senhora que nós julgamos analfabeta da comunidade, ela tem um saber brilhante. Sim. As pessoas costumam colocar numa questão hierárquica, né? Porque o iluminismo criou essa questão dessa hierarquia. Sim. Mas na África, quem frequenta a África já sabe que não é isso. Porque por que tem o respeito ao mais velho na África? Justamente por essa razão. Sabedoria. Porque ele já viveu muito, né? E ele é sábio. Ele devolve para a sua comunidade aquele lógico de conhecimento. Né? Então, qualquer jovem, né, na cultura iorubá, durante um período você é criado pela mãe, até os 7 anos. Os 8 você vai ser criado pela comunidade em geral. Né? Depois você pode voar um pouquinho. Vai para outro lugar e continuar aprendendo. Né? Mas tem um momento que você tem que voltar para a sua comunidade para devolver para ela. Sabe como é a lógica diferente? Não é para você. Você não aprende para você. Então a fala do Gilberto Gil é nesse sentido. Sim. O Mano Brown pode não ter ido à universidade, mas a Universidade da Vida o ensinou a não só lidar com esse conhecimento, mas também as saídas que tem para essas comunidades. Então as pessoas confundem muito. Sim. Eu costumo dizer que nem todo intelectual é sábio. Todo intelectual é sábio. Tem gente que é intelectual, só sabe falar aquilo. Está naquela caixinha. Tirou da caixinha e não sabe dialogar com a sociedade. Uma coisa é você ter uma capacidade de dialogar com a sociedade. Talvez a minha experiência é que eu vou para a academia depois. Já foi aos 60 anos. Eu volto à academia aos 60. Pouca gente acha que eu tenho um tempo enorme. Voltei aos 60. Aí fui fazer um mestrado, mesmo assim provocado, porque eu não queria ir. Daquele militante que achou que a academia não tinha sentido. E quando eu volto para a academia, com um ano, quando eu fui qualificar para o mestrado, a banca me mandou para o doutorado. Eu não fiz dissertação de mestrado. Fiz logo a tese. Sim. Devido à experiência que estava acumulada. Agora, a academia tem um detalhe importante numa sociedade como a nossa, né? Você imagina, professor, doutor, babalaô, olha só. Já dá outra. Porque babalaô é pai de santo, como é que é? A conversa é outra, porque ela discrimina, digamos, o negro, discrimina, digamos, entre aspas, o macumbeiro, mas o doutor é obrigado a escutar. Tem que ouvir, né? Então é você saber lidar com esse símbolo. Né? Você é quase uma carteirada, né? Você é um doutor como qualquer outro doutor. Sim. Até mais do que muitos advogados, né? Sim. Muitos engenheiros, muitos médicos. Tem médico e engenheiro que é doutor por conta da lei do Dom João. Porque a gente sabe disso. Exatamente. É do século XIX, Dom João que fez lá. O cara, entendeu? Obrigatório chamar de doutor. De doutor. Então, Dom João, não é porque o cara, né? Então tem que observar que isso tem um peso na sociedade. Sim. Agora, o importante é você, mesmo quando chega nesses lugares, não esquecer de onde você veio. Totalmente. Nem que tipo de compromisso você tem. Então é isso que eu tento na minha trajetória de vida, tá sempre
O senhor Obrigado. falou aí sobre o início, e eu confesso que eu fiquei muito comovido aqui com a sua história. Uma história triste, ao mesmo tempo uma história de vitória, de alguém que saiu dali daquele lugar com a mãe que era prostituta, que foi para Funabem, e hoje está nesse lugar de poder fazer por outras pessoas. E recentemente a gente teve aqui um convidado, a gente tem um episódio muito interessante sobre educação decolonial antirracista com o professor Douglas Nogueira. Inclusive, para você que está assistindo aí, se não assistiu esse episódio ainda, vai lá no nosso YouTube que tem lá, né? Tá excepcional, assim, é um dos mais elogiados que a gente fez até hoje. E aí, nesse episódio, surgiu um questionamento, né? Que foi, a pessoa nasce negra, isso você nasce, né? Mas nem sempre você descobre ali que é negro, né? Há um momento da sua vida em que você, cara, eu me percebi negro nessa sociedade racista, era aquela coisa do Brasil, que é um país que tem democracia racial e não tem, né? O mito da democracia. Então, no momento que você se descobre negro, como foi para o senhor esse momento, assim, que o senhor chegou e olhou para si, cara, eu sou negro, eu sou diferente do que a sociedade deseja, e como foi esse momento e qual foi o momento que o senhor partiu para a luta? Esse vai ser o momento que eu vou partir para a luta, é agora. E quais foram as suas referências, assim, nesse início da carreira de luta como militante? Bom, primeiro, o negro na sociedade brasileira, que não se reconhece negro, tem a ver com uma sociedade que torna as pessoas brancas independente da cor da sua pele, pelo menos na sua mentalidade e no seu pensamento. Isso é muito comum. Tem pessoas negras que... Né? Quando você está no lugar de negro, tem pouco racismo. Tem racismo, mas tem muito pouco. Mas quando você sai do lugar de negro, vai frequentar nas outras esferas, o problema aparece. Basta você olhar aqui os meninos da Cidade de Deus, que pode achar que não tem racismo, mas sair da Cidade de Deus, for circular na barra, o racismo vai mostrar a ele, né, como é que ele existe, de forma até, às vezes, muito cruel. No meu caso específico, digamos, fui criado no internato. Então, o internato, 99,9% era de negros. Tinham pouquíssimas pessoas brancas. As pessoas não sabem, não, pouquíssimas pessoas brancas. Mas a minha primeiro conhecimento dessa realidade foi um professor de música, né? Eu estudei música. Fui incluído professor de música também. Que chamava Luiz Gonzaga Pires, que era um negro. E ele dizia para nós o seguinte: vocês têm que estudar porque a cor não ajuda. Muitas famílias, antigamente, diziam isso para seus filhos. Tem que estudar porque a cor não ajuda. Como se a cor não ajuda. Ou seja, não era o racismo que impedia, era a cor que não ajudava. Ouvi bastante do meu pai essa frase. Essa era uma frase conservadora, sim, mas que já determinava a questão do negro na sociedade e a consciência que as pessoas tinham. Aparentemente elas não tinham uma consciência política, mas sabia que tinha uma barreira na sociedade. Ouvia muito isso dele. Mas eu vou virar militante mais... Primeiro, quando eu passo, coincidentemente, eu passo para Notre Dame, em 79, quando nasce meu primeiro filho, meu filho mais velho, passo para Notre Dame. Na Funabem fizeram um almoço para mim e aí me botaram para ser professor lá, de música. Que antes não queriam, porque eu criar a associação dos ex-alunos da Funabem. Né? E aí fui dar aula no Padre Severino, na ilha. Escola de infratores, né? Na época chamava de infratores. E lá eu conheci o Togo Yoruba, que era um militante do movimento negro, artista plástico, jornalista, cenógrafo. E ele fez uma aliança comigo. Ele disse: eu te ajudo a fundar a Associação dos Alunos e você vai para o movimento negro comigo. Mas o racismo você via logo de cara quando você saía para arrumar emprego. Você ia arrumar emprego, então você tinha dois problemas para arrumar emprego. Primeiro, como é que você era ex-aluno da Funabem negro? Se você já era negro, já era uma dificuldade. Ex-aluno da Funabem, ou você era criminoso, seria. E órfão, né? Engraçado que... Porque a gente sabe que a própria Funabem, na verdade, a grande maioria não tinha a ver com nada, com ato de infração penal, como se diz hoje. Não tinha nada a ver com isso. A maioria era ou filho de mães solteiras, ou eram pessoas que órfãos. Mas como a Funabem era um sistema, desde o SAM, que o Vargas cria em 41, você tem alguma coisa que fosse ligada à criminalidade, ou prevenção da criminalidade, ou criminoso, que era a ideia do Código de Menores, antigamente, né? Então parecia que você tinha que carregar esse estigma, né? Na testa. Então, se é ex-aluno da Funabem, ou seria criminoso, né? Ou mesmo que não seria hoje, podia ser amanhã.
Então essa discriminação, isso já bate muito forte. Então, para mim, agora, como é que você transforma isso não só numa queixa, pura e simplesmente, mas numa luta por direito? Talvez aí que seja a grande chave, né, na minha vida. Como você fala muito bem, seja como é que você transforma toda essa experiência não no cara que venceu por si só? Porque eu sou o maior exemplo do mérito, né, se você observar. Sim. Não é? Mas eu sou exceção, não sou mérito. Isso é exceção. Porque essa é uma das questões importantes. Você não pode ser usado para poder explicar o fracasso dos outros. O liberalismo fala disso muito bem. Quem estuda educação sabe disso. A Sueli Carneiro fala muito sobre isso, né? Sim, Como minha amiga. que as pessoas utilizam o mérito do negro que venceu para dizer a favela venceu. Ela é super crítica dessa. Não, pelo contrário, é um discurso muito termo, bobo. A favela porque, venceu, na verdade, né? se você não transforma as conquistas em luta por direito para que uma nova geração chegue, porque é a minha geração. Minha geração, a geração da Sueli Carneiro, Sim. Conceição Evaristo, do Amauri, o Ieda agora fez 90 anos, Edo Ferreira. Nós somos uma geração muito abnegada, se você observar. Uma geração que, às vezes, os filhos reclamam, meus filhos reclamam muito, né? Não foi na escola, não foi no Dia dos Pais, porque era uma geração que pagava para militar. Pagava para militar, não é? Hoje sou uma geração que milita na internet para poder arrumar o dinheiro. Na nossa época, não. Entendeu? E nós deixamos uma agenda aí hoje. O maior exemplo disso são as cotas nas universidades públicas. Sim. Então, como é que você ganha consciência, mas numa consciência de ser o individual, mas do coletivo? Eu costumo dizer que eu luto, né, para que os direitos que me foram negados se tornem direito concreto para outras pessoas, para outros segmentos. Isso é ter consciência do seu papel na sociedade. Porque a sociedade ela não nos perdoa. Né? Todo momento ela quer lembrar que você é negro. Não pensa você que melhorou um bocadinho, porque não melhorou, não. A democracia racial brasileira tem muita força na sociedade brasileira. Muita força. Então, até você desmistificar isso, entender que você vive num país de mais de 350 anos de escravidão. É disso que nós estamos falando. Né? Muito recente ainda o que saiu após. Né? E entender que a República Brasileira, ela não nos deu direito de cidadania, não nos deu nada, só nos deu o desemprego e nos criminalizou. Esse é um detalhe importante de se observar. Em lei. Seja questão religiosa nossa, seja questão da cultura. Tá aí o exemplo dos objetos que saíram do museu da polícia, foi para o Museu da República. Isso é a prova de um crime da República. Crime da República. Foi em lei. Né? Embora diz que o Brasil não teve lei de segregação racial, não teve, não. Mas teve lei, o Código Criminal, que no seu artigo 156, 157 e 158 nos criminalizavam. Teve a lei da vadiagem, foi eficiente. Quem é que não tem um parente antigo de família negra que meu tio só usava na lei da vadiagem? Não tinha emprego e o cara era considerado vadio. Sim. Então, tem que observar que essas sutilezas da democracia racial brasileira, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, em colocar você no lugar de negro, né? E quando você sai, você é criminalizado a todo momento, né? A nossa juventude a todo momento é criminalizada. Faz funk, né? Que é lazer, já não é lazer, né? Tá ligado ao tráfico, entendeu? Então, você observa como é que isso serve como controle social. Então, se você não entender isso, você não entende uma sociedade que você vive e como pode fazer ela melhor. Só um detalhe, nessa mesma pergunta, o senhor hoje é uma referência para uma geração que veio depois, né? Uhum. De grandes teóricos, inclusive, como o Silvio Almeida, que está aí, que é uma referência. E quem foram as suas referências? Assim, tinha gente ali antes? Você tem muitas referências importantes no século XIX, você querendo ou não. Você vê, o movimento negro ele é quem traz muitas experiências da luta pelos direitos civis do americano para o Brasil. Né? Você tinha uma referência dentro e fora, mas o Abdias é uma grande referência para todos nós. Eu militei com o Abdias. O senhor conheceu o Abdias? Militei com o Abdias, não conheci. Eu militei com o Abdias, eu discordei do Abdias. Depois eu ajudei né? Eu militei com Lélia Gonzalez. Eu militei com Beatriz Nascimento. Militei de a gente discutir, né? Eu lembro que a chamada Marcha de 83, uma grande marcha que nós fizemos, né? Primeira no Rio de Janeiro com uma grande repercussão, era uma briga danada no IPCN.
entendeu? Jovem. Eu lembro que nessa marcha eu defendi que o Abdias não falasse. Porque o Abdias tinha uma origem também integralista, e você, marxista, você imagina. Era uma bobagem que eu tenho ideia, que a Assembleia me derrotou, porque jovem tem disso, né? Acho que descobriu a pólvora, entendeu? E, no entanto, o Abdias estava correto. Você imagina o que era o Abdias nos anos 30, 40, lutando contra o racismo na sociedade brasileira? Você imagina? Né? Então, digamos, eram referências, mas não eram referências que a gente idolatrava. Nós militávamos juntos, nós aprendemos e bebemos na experiência deles. Né? Então, que é uma geração importante, né? Podia trazer a experiência do Teatro Experimental do Negro, podia trazer a experiência da Frente Negra Brasileira. Né? Então, teve muita gente. Eu militei com o K.O. K.O. não era militante do movimento negro, se tornou depois. K.O. era do Partido Comunista, era sindicalista. Né? Então, acho que essa confluência, né, dessa minha geração, agora mesmo nos 90 anos do Iedo Ferreira, 90 anos do Iedo. Pouca gente conhece o Iedo publicamente. Sim. É um grande militante, é um grande intelectual. Então, nós convivemos e formulamos essa nova agenda que está aí colocada no dia de hoje. E vou te dar um exemplo, vou te dar um presente aqui, né? Para quem nos ouve. Em novembro vai ser lançado um documentário, Resistência Negra, a história política do movimento negro brasileiro. Nunca se ouve uma história política do movimento brasileiro numa grande produção. Será lançado pela Globoplay. Eu sou autor da série. Incrível. Legal. E a série é... Primeira mão, é o primeiro lugar que você está sabendo disso? Não, tem outros lugares que eu já falei um pouco, mas Tá né, Droga. vai ser lançado. E são 5 episódios. Tem desde o século XIX, tem 5 episódios. Vai ser lançado no dia episódios. 20 de novembro. 20 de novembro, a ideia é ser o 20 de novembro. Sim. Mas já está borbulhando. O Djonga está na série, Larissa Luz, né? Ih, que legal. Mas, falando assim, mas o que eu estou te falando é assim, mas nunca se contou uma história do movimento negro brasileiro, parece que nunca existiu. Você tem referência à luta dos direitos civis, você mesmo em aula, né? O Luther King, tu sabe, o Malcolm X, a Rosa Parks, né? Ou o Mandela, mas no Brasil não se sabe. Então vai ser a primeira série com um impacto considerável de 5 episódios. Olha que não dá para contar 350 anos, né? Ou mais de 400, quase 500 anos de história dessa comunidade em 5 episódios, mas pelo menos já é uma coisa importante. E um detalhe, a diretora é negra, a população LGBTQIA+, os roteiristas são negros e negras, né? Então esse é um dado muito novo. Sim. Então você vai ver uma história que vai ter um impacto por isso, porque do ponto de vista, tem outros fragmentos que já foram contados, mas uma história de luta dos direitos civis no Brasil que parece que nunca existiu. Geralmente quando você fala é pela escravidão, né? Conta um pouco a história da escravidão e os documentários são sobre escravidão. Sempre houve resistência. Sempre escravidão, né? Sempre houve resistência. Exatamente. Então isso vai ter impacto, viu, na aplicação da lei 10.639, que as pessoas não dão na escola. Sim. Vai ter um impacto. Sim. Nós já fomos autores de material didático, né, de escola. E aí eu lembro que uma vez escrevendo sobre África, e quando eu falei de religiões africanas, eu fiz questão de colocar a lei lá, né? Para que as pessoas entendessem que aquilo não era uma preferência pessoal, aquilo era uma política pública de enfrentamento dessa ignorância que se lança sobre a África aqui no Brasil, sobre todo mundo que veio da África para cá, contra ou a favor de sua vontade. Esse assunto do racismo, ele já esteve aqui no episódio que a Luiz mencionou e também em outros momentos, mas o senhor representa, além de um acadêmico, além de alguém que veio de uma origem humilde, além dessa representatividade toda no movimento negro, também uma figura muito importante na questão da religião e do combate à intolerância religiosa. E a gente sabe agora, a gente está gravando esse episódio no início de setembro de 2023, se você está vendo isso aí bem para frente, e a gente vai ter no dia 17/9 agora a caminhada pela liberdade e contra a violência religiosa, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho como que é esse evento, por que ele é muito importante, quem lutou para ele acontecer, como ele se dá. Isso é muito... Vamos falar sobre isso, mas eu queria voltar um pouco atrás de você falar das religiões de matriz africana, né? Uhum. Você vê a sociedade como é que ela é perversa, como essa visão eurocêntrica e a visão do Hegel, de que a África não tinha humanidade, não tinha história, não tinha Deus. Isso é do Hegel. E era primitiva. Isso é o Hegel que vai dizer no século XVIII.
né? Como isso tem muita força, inclusive no campo da teologia. Porque você fala de religião matriz africana, o cristianismo tem suas raízes na África, ou não tem? Total. Ou não tem? Que eu saiba, o cristianismo é religião de matriz africana, porque ainda tem suas raízes na África. E se não bastasse eu afirmar isso eu afirmo. Um dos maiores filósofos conhecido que vai formatar o cristianismo um pouco depois é um africano, somente católico. É um africano. Dom Tomás de Aquino, argelino. Doutor da igreja, um dos maiores. Ué, Sim. argelino é um africano? Então, observa bem. As pessoas não sabem disso. Ok? Mesmo os muçulmanos, século VII, aonde que eles vão nascer? Porque qual é a origem do Abraão? Abraão é Cuxi. É o primeiro hebreu porque atravessa o rio. Né? E na Bíblia está escrito, eu gosto de conversar com a galera, diz assim, onde era o Jardim do Éden? Aí todo mundo olha pro alto. Entendeu? Não, pastor, então fica nervoso. Não, pastor, diga onde é o Jardim do Éden. Aí o Augusto de Borges, não é na África, vem para dentro, né? Mas não sabe. Porque pela hermenêutica, e hermenêutica vem de Hermes, que era o deus da palavra, egípcio, não é nem grego. Os gregos vão trabalhar que são da hermenêutica, na filosofia, mas ele é egípcio. Né? Aí você fala como se o Criador tivesse expulso Adão e Eva lá de cima e mandado aqui para baixo. Mas se tu for na Bíblia e achar Gênesis 2, lá diz o Jardim do Éden. Lá vai dizer que era um lugar que tinha um grande rio que virava 4. Primeiro era o Pissou, o segundo era o João, depois que é o Tigre de Eufrates. Tu só sabe do Tigre de Eufrates, da Ásia Menor. Sim. Ou chamado Mediterrâneo, como se nascesse ali. E o Geão? Dizem que era o Geão. O Geão circundava as terras Cuxi. É o rio, inclusive, que Salomão é consagrado. Onde seriam as terras Cuxi? Sudão, Etiópia e Egito. Então, para não dizer o Ocidente de que a origem tem a ver com este lugar, criou o mito do primeiro hebreu. O que é o hebreu? Aquele que veio das águas. Ou aquele que atravessou o rio, ou que veio das águas. Ele era hebreu, mas os pais não eram. E pega a relação dele com Melquisedeque, que era um sacerdote etíope, onde nasce a questão justamente do dízimo. Ou não é isto? Então você tirar o cristianismo, que é uma coisa, o cristianismo reformado, século XVI, é outra história. Mas a origem do cristianismo primitivo, as práticas, né, a prática de você consultar o oráculo e fazer oferenda, está lá no Antigo Testamento o tempo todo. Está na Torá o tempo todo. Uhum. Cristo era hebreu, fazia isso, não fazia outra coisa. Às vezes eu acho impressionante Aí a construção que se faz, e a construção para demonizar essas práticas primeiras. Primitivo quer dizer primeiras, do qual nós estamos ligados a ela até hoje, que é justamente o que faz o Babalaô. Porque você lia Deus por sinais. Por isso que ela não era escrita. Escrita é quando seu filho se fez homem, que é uma construção iluminista, né? E aí depois, com o Gutenberg, com a Bíblia, né? Que multiplica a Bíblia, entendeu? Aí tem várias outras interpretações. Não estou discutindo aqui fé. Eu não discuto fé nem sagrado. Estou falando a construção que os homens pegam para demonizar e perseguir os outros. Totalmente. Certo? Aí século XIX é criado ciência da religião. Você sabe disso. Aí separa ciência da religião, mística e magia. Né? E, obviamente, o Espírito Santo virou fonte da razão. E o corpo fonte de pecado. É isso que está se falando. Não existe milagre sem magia. Por mais que o nego tente explicar ou não, não tem milagre sem magia. Como é que quando o Cristo veio andando na estrada, encontrou com o cego, cuspiu no chão, fez uma laminha, botou no olho do cara, tu vai dizer que aquilo é o quê? Ciência? Aquilo é sabedoria, é magia. O tanto que os católicos fazem simpatias, né? Então, simpatia. Simpatia. Então, a construção reformada da racionalidade, né, que vai acabar com isso, que vai acabar com essa história, vai criar uma coisa como se fosse a razão em si, fosse o intelecto, né? Como se a vivência subjetiva ela não tivesse papel, ela tem papel importante. Então essa história de dizer de matriz africana, parece que só somos nós, né? Os outros não é, não. Nós temos que reivindicar isso, temos que botar isso nesse lugar, porque veio de lugar de sabedorias. Uma coisa que você sistematizou essa sabedoria em instrução. É isso que torna diferente. E o preconceito da intolerância vem disso, né? À toa que começa com Locke.
né? Século XVII, o seu Locke escreve ele vai escrever uma carta sobre tolerância, mesmo assim, anticristãos. E o Locke, pouca gente sabe, né? Que era um filósofo, inclusive maçom, ele era traficante de escravo. Então, para ele, o que ele chama de cidadão, Estado laico, né, que ele vai chamar de democracia, não cabia essas populações. Ele era traficante de escravo, vivia do tráfico negreiro, né? Então, de africanos, e tem um papel importante. Estou falando de papel importante na teologia, assim como o Hegel, que era padre luterano, porque a gente esquece disso, entende? Apenas tem uma briga, porque como ele é o cara da dialética e foi professor do Marx, do Hegel, aí o nego não trata muito dele na teologia, meio envergonhado ali, né? Mas é o cara que está na área, inclusive, da teologia. Sim. É ele que vai trazer a ideia, porque ele gostava de Aristóteles, dessa ideia de trazer o que é vertical e horizontalizar. Ele que vai defender a questão da universalidade, a partir da filosofia de Aristóteles. Ele vai trazer isso, que tem um impacto muito forte na teologia. Quando você fala de o discurso universal. Então, e aí ele que vai dizer que a África não tinha universalidade por isso, que era primitiva. E a Europa tinha. E a maioria dos saberes que você vai conhecer, que a ciência depois vai patentear como são saberes extremamente desses lugares. Ele vai tanto falar isso como falar da Ásia. Né? Uhum. E agora a confusão aí com a China. Na atualidade, é a China aí. Entendeu? É o inimigo, né? Entendeu a grande confusão? Entende? E aí? Com a ciência desenvolvida, só aprendeu só no Ocidente? Claro que não. Então, essa ideia de você não respeitar a diversidade dos povos é um grande problema para a intolerância religiosa. Uhum. Até porque eu não estou falando assim, eu não defendo que nossas práticas são religiosas, elas são espirituais, culturais, sociais e de saúde. São coisas diferentes. Religião é outra construção. Religião é do Ocidente, uma questão, né, mais do século XIX, que vai se configurar mais ainda como esse sentido. Antes do senhor falar da caminhada, eu queria só Estou só abrindo o caminho para chegar na caminhada. Claro, mas como eu vi que o senhor ia mudar o assunto, eu já resolvi emendar, só para tirar uma curiosidade. Como o senhor não prefere esse termo, né? Não vou dizer não gosta, que eu acho muito forte, não sei. Das religiões de matriz africana, ou pelo menos faz questão de abarcar as outras. Eu quero ampliar o negócio. Sim, por que me coloca claro. num lugar achando que eu sou do mal, que eu não sei? Não, eu quero falar dos outros. Uhum. Mas para definir especificamente os cultos ao orixá e tal, o senhor usa qual termo? Eu falo de práticas tradicionais e milenares. Uhum. Na verdade é isso. Práticas sociais, culturais e de saúde. Tem um livro agora do Aluponan, que saiu agora pela Voz, precisa ler. Porque nem os praticantes têm noção disso. Porque uma coisa o candomblé tradicional nunca se achou religião. Você entrevistava uma menininha do candomblé, ela dizia católica. Porque eles eram de irmandade católica. O candomblé sempre foi um modo de ser e de viver no seu cotidiano. Essa é a questão, a diferença. São uma série de práticas que envolve ali. E de mais a mais ela tem a ver com a questão do sagrado, né? Quando entra a galera que vem com a ideia de ciência da religião, que começou a estudar candomblé, né? Ou uma galera de Umbanda, são de Umbanda em São Paulo, aí trouxe essa ideia mais forte. Mas nós não somos cartesianos. Você acredita que legalizar uma casa de candomblé dá certo? Não dá certo, a não ser aquelas casas mais tradicionais, porque é casa, é lugar de residência. Olha como é que já é diferente. Ali é lugar de residência. É de família. Olha a confusão que se estabelece. E o pessoal fica pedindo para reivindicar, para legalizar, e esquece que tem que pagar o imposto de renda. Entendeu? A nossa forma de convivência é totalmente diferente. Aí a igreja não, a igreja é cartesiana, é instituição. Ou não é? É instituição. Ela já está dentro do espírito cartesiano. Porque entender a sociedade moderna, o Estado moderno, tem o papel dos reformados. As pessoas não esquecem disso. O Estado moderno é uma construção dos reformados, mesmo com tensão, né, dos marxistas mais tarde, mas a ideia dos reformados. Essa ideia é para tirar justamente o poder da Igreja Católica, a questão da terra e a questão do rei ser divino. Você não entender essas confusões, não entende hoje os impactos que tem isso. E se a gente quiser ser igual ao outro, nós estamos lascados. Por isso que marchar não é caminhar. Justamente por isso que marchar não é caminhar. Eles marcham, nós vamos marchar? Não, eu quero caminhar. Caminhar é diferente.
Isso nasce em 2008, essa ideia. Uma ideia que eu propus, quando umas casas de santo são invadidas, são expulsos na Ilha do Governador, um fenômeno que já vem desde os anos 90, mas que tem o seu ápice na Ilha do Governador. Os pais de santo são expulsos lá, os adeptos. E aí eu propus uma ideia de fazermos uma caminhada em Copacabana para chamar a atenção. No final da organização, eu percebi que a coisa mais central não era somos nós caminharmos, convidar as outras religiões. Tanto que essa caminhada é única no mundo que você tem uma diversidade de grupos religiosos, embora nós somos maioria, né? E uma das grandes figuras da caminhada da diversidade é o Kleber Lucas, meu aluno, meu amigo, meu irmão, que foi comigo num candomblé, quando a gente fez uma campanha. Quem fez foi a Luz Marina, a pastora Luz Marina Luterana, para recolher dinheiro. Ele foi lá comigo. Os deles massacraram ele. Eu pego pela mão e levo para preparar para ele fazer o mestrado. Ele faz o mestrado e agora está fazendo um doutorado sobre o mito de Cã, que é um outro mito, que é uma outra história. Então acho que pensar e criar espaço de diversidade é importante para todos nós. Eu não discuto fé e qual caminho que você quer escolher, mas ninguém disse que um caminho é melhor do que o outro. Ele nunca disse isso. O homem fala como se ele estivesse falando pelo divino, né? É impressionante, né? Interpreta lá o negócio dele, ele acha que a interpretação é sagrada. Tanto que é muito engraçado, a hermenêutica é sagrada, a palavra dele é sagrada por causa da hermenêutica, só que o cara da hermenêutica, o Hermes, era pagão, um deus pagão. Não era cristão. Mas a palavra para ele é sagrada por isso, que ele liga a questão do verbo. E o que o Babalaô faz? Não é outra coisa, é a palavra. E Fá é o conjunto de sabedoria divina. Palavra de Olodumare. Olha só. Como é que é diferente. Um sacerdote nesse campo, ele sabe que ele não pode mentir. Se ele mente, ele está lascado. Ele não é um sacerdote de Fá. Não pode mentir. Justamente por isso. Então, a caminhada, ela tem essa diversidade. E a caminhada, tem que observar que ela não é uma caminhada de religião ou de religiões, no plural, não é. Uma caminhada de religiosos para uma agenda civil. Por democracia, o Estado laico, por liberdade, por diversidade, por coexistência. Não é à toa que tem judeu, muçulmano, tem wicanos. Essa que é a ideia, de você fazer com que a sociedade não seja una. Como a gente ouviu agora há pouco tempo, né? O Brasil é um país ocidental cristão. Pô, o sujeito disse isso. Nós estamos lascados. Isso não é o país de todos nós. E a intolerância ela é tão perversa porque ela não é só contra nós, né? Ela bate na homofobia, ela bate na misoginia, ela é misogênica, né? Misógina, porque ela bate nos direitos das mulheres, ela é homofóbica, ela é racista, ela é antissemita, ela é islamofóbica. Então, observa os setores. E mesmo os cristãos católicos não se salvam porque são acusados por eles de idolatria. Nem os kardecistas, que tem uma elite kardecista, que é uma ciência, né? Primeiro vira como ciência, não se salvam porque os caras dizem que eles conversam com mortos. E o engraçado é que o mau cristão que diz isso não leu Mateus, Monte da Configuração. Está lá. Jesus subiu o Monte da Configurações com 3 discípulos, se transfigurou em branco, ou não é isto? Quando ele volta, recebeu Abraão, ele Moisés. diz que conversou com Moisés e com Elias. Que eu saiba, não estavam vivos. Porque que ele está falando sobre isso? Da ancestralidade. Sim. É disso que ele está falando. Da ancestralidade. Então, ele respeitava a sua ancestralidade, como nós fazemos até hoje. Ou seja, Jesus conversou com espíritos, né? Não, com a ancestralidade Com a dele, eu ancestralidade, diria sim. isso. Sim. Não é correto? Aí como o cristianismo virou uma coisa de início e fim, não é ancestral. Tanto que o grande crise hoje, em algumas igrejas, são os negros que começam a querer saber da sua ancestralidade. Né? O cara está lá, é cristão, mas e aí como é que faz, né? Entende? Porque lá a ancestralidade é muito engraçado, né? Lá é revelação. Revelação é mediunidade, rapaz. Não é? É mediunidade, mas lá não tive a revelação. É mediunidade. Entende? Aí lá vira revelação. Aí aqui a gente faz
feitiço lá é milagre. É ou não é? É. Não tem feitiço. O Cristo foi chamado de feiticeiro? Ou não foi uma das coisas que levou à cruz? As práticas mudam os discursos. Então, essas pessoas são hipócritas. E mais ainda, os pentecostais, muito mais o pentecostal, mas o pentecostal é pior, porque o pentecostalismo é uma experiência que nasce de um pastor afro-americano chamado William Seymour. O que ele vai fazer? O avivamento. Né? Vai receber o Espírito Santo e falar língua estranha. Qual é a diferença? Isso é transe. Isso não é diferente de você receber o caboclo e outro preto velho. Entende? Então, nessas configurações de preconceito e discriminação, de intolerância, de ódio, de racismo, não tem sentido para quem se diz que está num campo religioso e que segue uma doutrina de alguém que pregou o amor. O senhor tocou num ponto que eu acho bem importante a gente falar, que é sobre cura, e milagre e mediunidade, tudo isso. E recentemente, você deve ter visto, com certeza, que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Medicina os Boa terreiros pergunta. africanos, Boa pergunta. com equipamentos promotores pergunta. de cura e complementares ao SUS, né? Olha só, complementares ao SUS. Complementares ao SUS. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor participou ali desse processo? Olha só, o SUS é que é complementação dessas práticas. Porque antes de existir o SUS vai existir na Constituição de 88. Antes do SUS de pobre era onde? Casa de santo. Ou não era? Leva na rezadeira, né? Na rezadeira, na parteira, onde era? Vai lá, espinhela caída, não sei o quê. Não era. Isso não tinha SUS. Dá um passe, né? O Kleber nunca fala, inclusive, sobre isso. Sim. Né? Não tinha SUS, não, porque não tinha saúde para todo mundo. Era casa de santo. Então não é o SUS reconheceu agora. Né? Isso era o SUS de pobre. Hoje eu digo para todo mundo, qual é o melhor na lista de pobre? Vamos ver. Diga. Sabe quem é? O preto velho. Ou não é? O preto velho tá lá, é misifia. Aí tu vai lá, fala, queixa que o casamento não sei o que. Não, misifia, calma que o negócio vai dar certo. Ou não é? Essas práticas, elas sempre existiram para as comunidades pobres. Tanto que elas são perseguidas por essa razão. Um dos maiores motivos no século XIX que se vai se perseguir os herbalistas e as religiões tem a ver com a disputa da saúde, dos médicos sanitaristas. O controle sobre a saúde, sobre a questão do discurso da saúde e da medicina. É justamente isso. Então, um dos motivos da perseguição tem a ver com essa lógica. Então, essa medida que o SUS toma é um reconhecimento tardio. Eu já pessoalmente que me falaram isso. Não, mas o senhor não acha... Mas a pessoa quer dizer como se fosse preconceito, dizer que e tal. E tem religiões que adoecem mais. O que tem de meninos aí em certas religiões, né, com problemas psicológicos e emocionais, não está no gibi. Ou não é? Entende? Então, parece que é como se a gente fosse reconhecido depois. Ou não. As nossas práticas foram absolvidas por esses grupos. Se você entender o que foi alquimia, como é que a química surge, né? Aprendendo desses saberes, todos os saberes estavam ligados à questão do sagrado, a questão do minério estava ligada à questão do sagrado. O ferro, né? Metalurgia, tudo isso. Quando vai virar universal, é virar lucro. Te dou um exemplo prático aqui de uma experiência que ele também segue. Você sabe, uma das ciências mais modernas é aquela ali, a computação. Computação, né? Mas mais moderna, hoje, contemporânea. Ela é binária. Ou não é binária? Ela tem 256 canais. O oráculo de Fá é binário. São 256 odus. Só que eu estou falando de uma sabedoria, digamos que nós estamos, desde o tempo memorial, nós estamos no ano 10.065. A computação deve ter uns 80 anos. Quem foi que pegou a sabedoria de alguém e usou? Isso é sabedoria, isso é instrução. É disso que nós temos que falar. Então, querer pegar as nossas sabedorias, conhecimento da natureza, das ervas, que é assim que a gente faz, né? Aí o outro pega um período sintético, faz um remédio, destrói uma coisa para depois não se cuidar. Não. O chazinho da vovó nunca arrebentou nada de ninguém. Né? Aquela vozinha, né? E observa que eu digo assim, como é que ninguém domina o Espírito Santo, né?
ou a divindade, né? Ou o sagrado. Eu costumo dizer que às vezes numa família nasce um menino doente, vai no médico, o médico fez tudo quanto foi exame, não deu jeito. Aí alguém lá leva no pastor. O pastor vai, vira para cá, vai para lá, não resolveu. Vai o padre, ele joga água benta, ele vai para cá, não resolveu. Aí às vezes uma empregada doméstica na casa daquela família, lá na minha comunidade tem uma senhora, assim que começa, é melhor levar lá. Aí todo mundo resiste, tá, mas para salvar, né? Todo mundo tem que levar, né? Aí leva lá. Chega lá, encontra uma senhora com um pano amarrado na cabeça, mascando um fumo de rolo, né? Aí chega lá a criança, olha pra criança, fulana, vai lá buscar erva tal, não sei o que e tal, né? Aí vai lá, dá um salpico mais água, um negócio aqui e tal, dá uma baforada, o garoto sai bem. É a história da tia Seata, né? Com o presidente da República. Eu tô falando, é uma Furou a sabedoria. Sim. Porque não só existe corpo. Para IFA isso é importante para nós. Não é só o corpo. De forma cartesiana que você trabalha o corpo. O corpo é fonte do pecado? Não. O corpo faz parte de uma outra coisa. Não é à toa que na cultura iorubá nasceu do barro, né, cara? Todo mundo acha que você é cristão. Não é, não. Essa sabedoria é muito mais antiga. Vai pegar a história de Olodumare em Odiobê. Como é que é a questão da traição? Eu lembro da minha mãe, a gente criancinha, 6 horas da tarde tinha a Ave Maria no rádio, aí botava uma garrafa de água ali, aí depois fazia a gente beber a água, e quando tava, e o padre, aí as igrejas hoje, pentecostais usam muito a coisa do óleo na testa também, né? Que é sabedoria Não, africana. Veio de lá, a maioria Passar o óleozinho na uma testa, boa né? parte dessas lideranças na pentecostal intolerante hoje saiu da Umbanda. Sim. Nós sabemos disso. Sim. Percebe? Não é à toa que eles não têm doutrina, se você observar. Não tem doutrina, nem tem teologia ali. Não é à toa que os bispos são urgidos. Não, o cara está urgido, agora você é o fulano. Entende? É assim. Então, essa questão do preconceito de lugar que você tem que ser usado muito mal. Intolerância perversa. Olha o mundo infantil, como é que ela é perversa. Antigamente, nas comunidades, eu sempre digo isso, né? Você era discriminado os evangélicos, crentes, né? Que chamavam crentes e o rabo quente na época. Mas mesmo assim, na época do Corme, da Mel Camões aí, a turma tudo ia comer doce na vizinha, na casa, não sei o quê, né? Hoje você vê que o pastor pega o doce do menino, com o saquinho do Corme da Mel, diz que esse doce é do mal, e ele pega um outro doce, num outro saco lá de plástico, e diz que esse aqui é ungido. Olha a maldade, a perversidade que ele faz com essa criança. Que eu saiba, Jesus não tem fábrica de doce. Que eu saiba, ou tem. A fábrica é a mesma. Então você vê como é que a construção perversa que ela é, não, a intolerância que ela cria, o ódio que cria, é você acreditar que aquilo ali é do bom e é do ruim. Essa coisa maniqueísta. Isso destrói as famílias. Isso tem conflito nas relações de vizinho. Tem conflito no mundo do trabalho. E o mais terrível é no campo da educação, a lei 10.639, que foi capturada como se fosse uma lei religiosa. Ela não é religiosa, ela é de cultura e história. Entende? Porque botou atabaque, quando você vai dizer que é macumba. O pastor logo tem medo do atabaque, que é uma beleza, né? Porque se bobear, eles vão virar mesmo, né? Bateu lá o negócio direitinho, lá tem uns que vão sair, né? Então, esse é o problema dos caras. Então, tem que compreender que a sociedade que nós vivemos, nós temos que defender a democracia, a liberdade e o Estado laico. E o que você acredita é o que você acredita. Eu posso não acreditar da mesma forma que você. Ou não acreditar em nada. Ninguém é perseguido porque não acredita. Porque é uma contradição tão grande quando você persegue o outro que ele diz que não acredita em Deus. Porque todo mundo aprendeu que o Criador deu um dom divino a todo mundo. Qual é o dom divino? O livre-arbítrio. Ué, se ele deu o livre-arbítrio para você como um dom divino, é um dom divino. Todo mundo fala sobre isso. Você pode até não acreditar nele. Eu posso, como religioso, só que você é um bobo. Mas você pode. Sim. Pode. Então por que você vai ser... Porque quem se coloca contra você não aceitar, da forma, uma coisa é você falar de como você aceita. É um direito seu. Mas quando você já escracha o outro por conta disso, você está indo contra o dom divino. Esqueceu disso? O pecado é você. O pecado é tu, não é o outro. Então é essas relações que a gente tem que dialogar.
na sociedade brasileira e nesse campo chamado religioso. E o mais bonito para tudo isso, que está ficando claro cada vez mais, que quem mais incentiva esse debate, né, de intolerância, misógino, né, homofóbico, racista e tal, estamos vendo agora o que é que está acontecendo com a turma, né? Entendeu? Porque intolerância não tem a ver com religião, tem a ver com interesses políticos. Sim, totalmente. É isso que tem que entender. Queria perguntar ao senhor sobre os crescentes casos de violência que a gente vem vendo, né? Não só no campo verbal, não só no campo da intolerância, no que se prega, no que se diz em culto e tal, mas até em ações práticas de violência física, né? Uhum. A gente teve entre 2018 e 2022, um dado recente agora, o Santuário de Zé Pilintra, na Lapa, teve mais de 20 ataques, né? A gente tem uma onda recente, razoavelmente recente, de traficantes evangélicos, né? Que estão Evangelizados. Perdão. Expulsando de comunidades, Uhum. terreiros, mães de santo, pais de santo. Mudaram o e nome tal. da favela, né? Para Mudaram Complexo, para Complexo de Israel. É. A gente teve o caso da menina Kailane, que foi muito emblemático, que tomou uma pedrada. A gente teve um menino na escola do Grajaú, que foi impedido Já depois, tá pro fim de durante o conta. preceito, né? Tudo isso eu acompanhei. Pós-cerimônia. Imagino. Queria entender com o senhor se a gente está sabendo mais que essas coisas estão acontecendo por conta das mídias sociais, da denúncia, da conscientização, ou isso está realmente crescendo? E se for essa teoria de que está crescendo, a que o senhor acreditaria isso? Eu diria que está mais visível. Isso sempre aconteceu. Eu costumo dizer assim, na colônia do Império, você tinha as ordenações filipinas. E você era chamado de herege, se você tivesse outra prática espiritual, somente as nossas práticas, e era punida com a vida, com pena de morte. Só esquece. As ordenações filipinas. Ela vigiou no Império e na colônia. Depois do Império, 1824, faz a primeira Constituição do Império. Já ali um pouco influenciada pelas maçons. E aí você vai ter, reafirmando a Igreja Católica como religião oficial do Estado. A Igreja Católica foi Estado. Na colônia do Império, foi Estado. Pode esquecer disso. E você vai passar a, pelo menos, aceitar culto em casa. Não podia ter templo. Nem os reformados, nem muito menos nós. As pessoas não entendem como é que a Candomblé é essa configuração de casa, de residência. Muita força. As pessoas não entendem isso. Vem a partir dessa proibição, como é que você bula? Você está nas Irmandades, mas vai continuar. O Candomblé nasce no século XIX. Esse Candomblé que nós conhecemos organizado, né, lá na Bahia. Depois você tem a Constituição de 1830, que já penaliza essas práticas de saúde, espiritual, ela é penalizada, era crime. Assim como a capoeiragem aparece como crime, no Código de 1830. Código do Império, o Código Criminal do Império. Vamos observar que você tem a abolição, depois você tem justamente a República. O que é que nasce depois? O Código Criminal. A Constituição é depois, que vai falar da laicidade do Estado. Mas a gente já estava ali penalizado. Então, oficialmente, tem um grupo que sempre foi perseguido pelo Estado brasileiro, são as nossas práticas. E Candomblé é uma umbanda tradicional. As pessoas têm que entender que tem uma umbanda tradicional. A umbanda do Zélio nasce depois, kardecista. A umbanda é anterior. A umbanda aparece em Vassouras, que era uma sociedade mística. Pouca gente sabe disso. Vassouras. 1842, 48. Vassouras. Que é um município do Rio de Janeiro, para a galera tá que é de por fora, trás. tá assistindo. Então, Umbanda já tinha. Sociedade secreta mística. Tá lá escrito. Quem quiser. E tanto que tem já um chefe de polícia que fala que manda quebrar uma Umbanda. Então, a Umbanda de Zélio é depois, nisso do século XX. Que é uma Umbanda de origem kardecista. Que é revolucionária por período, porque ela traz a experiência, né, dos espíritos populares, vamos assim dizer, né? Somente do caboclo. Porque é uma provocação, porque o kardecismo naquele período você tinha só doutores europeus. Então ela é considerada revolucionária nesse sentido.
Mas não é verdade que o Zélio criou a Umbanda. Não. Ele fundou uma Umbanda kardecista. Isso tem que ser revelado. Isso não é agressão a ninguém, porque as pessoas ficam muito irritadas, né, quando diz isso. Porque, no fundo, ela acabou virando hegemônica, essa concepção, mas tem todo um debate feito pelo Tata Tancredo, que era de Molocô, falando da desafricanização da Umbanda, que está justamente denunciando isso, depois do congresso que teve. Né? Então, sempre existiu, pela polícia e tal. A diferença é que os neopentecostais, aquilo que era do púlpito, e o Estado passou a não fazer mais diretamente, passou a virar atitude social. Então você vai botar um defumador no condomínio, você tem uma briga com o seu vizinho, já quer logo fumar uma briga no condomínio por conta disso, né? Ou o outro que é neopentecostal, ou vai para um prédio que é Nossa Senhora da Conceição, já quer tirar a Nossa Senhora da Conceição. Não é isso? Você está na reunião do trabalho, seu chefe chama para rezar na hora do trabalho, você não vai, já tem uma encrenca. Ou se pergunta qual é a sua religião. Então, os dados têm demonstrado isso. Mas os dados, eu trabalho com dados, inclusive, eles, na verdade, demonstram que eles são subestimados. Muito subestimados. Porque você tem várias fontes diferentes de dados. O Brasil não tem um sistema único de coleta de dados. Acabei de lançar um relatório agora com a Unesco. Até 2021. Eu deixei de fora 2022, quando ninguém entende por quê. Porque eu quero comparar o último governo Bolsonaro com o governo Lula. E os dados agora já demonstraram que nos últimos primeiros 6 meses cresceu mais de 76%. Não quer dizer que cresceu só. Mostrou também que o governo passado mascarava dados. Porque, afinal de contas, você tinha a Damares como ministra. A gente, só uma parte rápida, a gente teve uma conclusão parecida quando a gente recebeu o Rodrigo Medeiros aqui, que é de uma ONG internacional, mas também é representante da ONU aqui para falar sobre meio ambiente, né? Sobre o desmatamento, Sim, né? Sobre, como que mudou, agora está crescendo e tal, parecia que tinha reduzido e cresceu. Subnotificação de dados. Subnotificação de dados. Não, e mais, e ela fez uma campanha ao contrário. Se você pegar os dados, os evangélicos, a pessoa crescer, ser mais atingidos. Mentira, porque ela fez uma campanha com a questão da escola sem partido. Então, os evangélicos eram obrigados a denunciar os professores. Então, isso aumentou muito, como se eles fossem os mais. Não é. Então, tem que entender do ponto de vista dos dados empíricos, né? O que interessa é dizer que esse fenômeno existe no Brasil. Uhum. Mesmo e que ele não é novo. Mesmo ele subestimado, mas eles existem. Há dados, por exemplo, de estado que do Disque 100 não aparece nada. Quando você vai para a internet, você colhe mais de 5 casos na internet. Quando você vai para a imprensa local, tem muitos casos que são noticiados. E sabe que nem todo mundo é noticiado. Disque 100 também, nem todo mundo liga para fazer denúncia. Tanto que agora, recentemente, semana passada, nós acabamos de fazer uma campanha, que estava na televisão, né? Que era Intolerância Religiosa é Crime. Disco 90, chama a polícia. Então isso é crime. Temos uma campanha grande agora, nacional, na Globo. Mais de 15 dias ficou essa campanha. Então, o que aumentou foi a reação. A reação. Mas mesmo assim, o poder público, né, o Estado, tanto no seu executivo, no legislativo, no judiciário, as reações são muito poucas ainda. Muito poucas. Tem casos que você vai na DECRAD e denuncia, não vira inquérito. Não vira inquérito e nem é acompanhado pelo Ministério Público, ele não denuncia. Então não vira processo, consequentemente não é julgado. Há casos vários. Há policiais que acham que é briga de vizinho, né? Como eles costumam dizer. Sobre isso, não é com seriedade. E há casos, desses todos que você falou aí, que você relatou, todos eu acompanhei de perto. E o mais terrível deles é o assassinato da mãe Bernadette na Bahia. Ah, mas não é. Claro que é. Você vai matar uma sacerdotisa. A identidade dela era de quilombola e sacerdotisa. Na sua casa, que nós sabemos que também é casa de culto, é que você não acha que é intolerância religiosa? Como que você vai querer tirar uma coisa da outra? Então, é uma das facetas que nós pagamos esse preço. Muito forte. Eu digo aí os religiosos de matriz africana. Mesmo quando você fala de religião, tem que definir o que é religião de matriz africana. Porque a Umbanda de Zélio não é religião de matriz. Eles dizem isso, tradicionalmente, que não é. E aí? A Umbanda tradicional, sim. Mas mesmo assim são discriminados. Até porque a Umbanda, ela se identifica como cristã.
a Umbanda de Zélio. Nada contra, mas ela também é discriminada. Botou o fio de conta, já era. Não é? Colocou roupa Não branca, quer dizer, já era. Entendeu? Não quer dizer que você não é discriminado. E mesmo no campo cristão evangélico, tem problema. Porque os mormons são perseguidos, os testemunhos de Jeová não são reconhecidos, ou não é? Entende? E os pentecostais ainda criticam os reformados, que não é tão cristão como o outro. É uma briga, quem é mais do que o outro. Porque se você levar em consideração que existe mais de 30 mil grupos de cristãos no mundo, não só tem um cristianismo. Você tem desde a Etiópia que faz oferenda, o cristão faz oferenda. Ou não é? Entende? As igrejas católicas da Bahia que fazem cultos afro, né? Sim, discriminação. falando. Sim. Então tem mil práticas diferentes. Se você não levar em consideração isso, você não entende. Então não quer dizer que só aumentou. Sempre existiu e sempre foi muito intensa. A gênese da sociedade brasileira é baseada em duas coisas, na intolerância religiosa e no racismo. Isso nasce na sociedade brasileira. Entendeu? Então, não quer dizer que hoje não tenha repercussões dessas duas questões ainda presentes na sociedade moderna, contemporânea brasileira. Mas nós temos que fazer um esforço para que mude um pouco essa questão dentro da sociedade. O senhor disse no início que já está aí há 50 anos. A melhor definição sua é um militante pelo antirracismo, contra a intolerância religiosa há 50 anos. Né? Em defesa dos direitos Em humanos. defesa dos direitos humanos. Nessas décadas todas de luta antirracista, pelos direitos humanos, alguns avanços a gente pode enxergar, inclusive o senhor falou agora sobre como que hoje as pessoas falam mais sobre isso e rebatem, né? Eu não aceito mais com a minha roupa branca ser xingado e não vou ficar quieto como outrora era feito. E na eleição passada, o senhor estava ali como pré-candidato ao Senado e tal. O senhor acha que a luta antirracista e contra a intolerância religiosa, pelos direitos humanos, ela tem que perpassar pelo campo da política? Esse é um desejo, assim, para isso? Como é que o senhor enxerga essa luta? Olha só, é interessante fazer essa pergunta, você trazer esse tema para a mesa, porque eu sou um militante de muitos anos, já fui candidato a deputado federal, já fui candidato a deputado estadual, já fui candidato a vice-prefeito da cidade, quase fomos para o segundo turno. Em 96 era Chico Alencar e Ivani dos Santos, você esquece mesmo? disso? A gente não sabia disso. Essa era a chapa. A gente pesquisou bastante coisa, mas não sabia. Subsecretário, sabia do pré-candidato, mas essa não sabia, não sabia. Inclusive, na época, eu era Rastafari e candomblecista, Chico católico. Tinha até uma polêmica, se fizer pra você vai achar. Teve lá na época, mas era uma chapa. Quase fomos, perdemos pro Sérgio Cabral por 0,5, que ele foi pro segundo turno. Contra o César Maia. Nós já estamos indo para o segundo turno. Uma campanha sem dinheiro, sem nada. Caraca. Né? Então, essa experiência toda. Nos últimos anos, eu tenho avaliado que eu já estou em uma idade avançada, então eu não quero ser candidato a proporcional, não é porque eu não quero ser. É que eu acho que da minha contribuição seria muito pouca. Embora muita gente avalie que se eu fosse candidato a deputado federal, eu estaria eleito. Isso muita gente acha, devido à trajetória, né, coerência, porque a vida tem um pouco de... E eu, na verdade, queria ser candidato ao Senado para provocar um debate. Porque o candidato ao Senado tem tempo de televisão. E com essa tanta intolerância que surgiu, tanto ódio, né, esse debate que se travou aí, hoje chamado pelo bolsonarismo, isso já era a primeira proposta, não surgiu agora, no ano passado, em 22, não. Surgiu anterior, em 2018. Eu fui pré-candidato em 2018. Naquela época, houve um acordo entre o partido, que eu acabei me filiando, né, para ser candidato, que achou que o seu presidente ia virar vice-governador, aí abriu mão da candidatura ao Senado para ser vice, perdeu a eleição. De um candidato, todo mundo achava que ele ganhava no primeiro turno. E ele perdeu para o Whitson. Depois, o PDT tem uma história, foi à minha casa conversar comigo. Eu sempre disse isso. Não, poderia até não ganhar a eleição, embora muita gente achava que até ia virar uma novidade. Mas o fato de você conseguir criar um clima, e a juventude gosta de coisa nova, né? A juventude gosta de entrar nesse debate, educação. Eu sou pedagogo, né? Sou educador, professor, você imagina. O campo de debate, eu não sou só um religioso. Você abriria um campo muito grande, moro na Mangueira, né? Moro em comunidade até hoje. Então, o campo que se abriria de um debate ajudaria a eleger uma bancada muito grande.
Aí, por interesses de pequenos, eu vou assim dizer, porque hoje até estão envergonhados, que até hoje não fizeram uma avaliação da campanha eleitoral, nem me disseram nada até agora, me trocaram pelo Daciolo. Daciolo, com todo o respeito que eu tenho ao Daciolo, não tenho nada contra o Daciolo, mas o perfil do Daciolo é um perfil bolsonarista. Eu dizia para eles isso. Tu vai achando que vai ter voto? Não vai ter voto. O voto vai para o outro lado. Correto? Então fizeram essa opção. E engraçado que essa opção era contrária, inclusive, aos ideais do Leonel Brizola e quanto aquilo que o partido lutou, o Abdias e o próprio Caó, foi do partido. Embora a minha trajetória foi uma trajetória petista. Muitos anos eu fui petista, todo mundo sabe. De dirigente, tal, militante. Todo o pessoal ainda brinca, né? O Ivani tem esse perfil, né, de luta social, que era tipo dos petistas históricos, né? Aquele partido que lutava por ideais e tal, né? Então, eles fizeram a opção deles. Eu respeito a opção que eles fizeram. Aí queriam me empurrar para ser federal, eu disse que não. E viu o resultado que se deu. Então, na verdade, não é que passa, mas não pode esquecer que esses grupos intolerantes têm um projeto de poder no Brasil. Eles não escondem isso. Totalmente. Eles têm um grupo de poder. E uma das coisas que você tem para poder não se contrapor, mas criar uma força, né, que possa um pouco frear, é uma força que vai de uma outra direção. Então eu só era candidato por essa razão, não é nem por motivos pessoais. Tanto que os meus filhos tudo brigavam comigo o tempo todo, depois está tudo na campanha, né? E talvez eu poderia não ganhar a eleição, mas eu não tenho dúvida que seria uma contribuição e um debate na sociedade muito grande, porque as pessoas se preocupam muito com o pragmatismo eleitoral do voto, não com disputa de projeto. Hoje, na política, lamentavelmente, você tem muito mais uma coisa ligada a negócio, né? Virou um negócio. E não é causa. Eu ainda sou daquela turma que eu acredito que uma boa causa ainda pode levantar boa parte da população, né, do nosso estado e do país. Não é à toa que eu sou uma pessoa ligada à causa, um pouco nessa direção. Porque você não pode se eleger com uma proposta e daqui a pouco você vê que não é nada daquilo que o cara falou, né? Entendeu? Então, digamos assim, eu observo que quem fez isso e ganhou uma eleição foi o Brizola. O Brizola ganhou uma eleição contra tudo e contra todos. Justamente dizendo que tinha que chamar favelado de cidadão. Todo mundo ficou muito irritado e ele ganhou a eleição. E na época não tinha dinheiro, não tinha nada, um partido muito pequeno, né? Estava iniciando, ganhou a eleição. Então, hoje em dia, você vê o cara está contra aqui, daqui a pouco está do outro lado. Não tem nada contra. Por exemplo, eu acho que o Lula tem que fazer o que ele está fazendo, ele tem que governar. Agora, abrir mão de certos princípios, de certos direitos dessa população, né? Você está num estado progressista, onde a polícia mata tanto que uma polícia de um estado governado por um conservador, alguma coisa está errada. Então, o fato da pré-candidatura, ela tinha esse objetivo. Eu digo para a galera o seguinte: eu não estou precisando de emprego. Eu sou funcionário público federal aposentado. Entendeu? Eu sou um cara que luta por causa. Agora, não sou ingênuo. E eu acredito que precisa algumas causas ganhar repercussão na sociedade brasileira. A causa da intolerância está crescendo muito. A causa da liberdade religiosa, se você observar. Ela mexe. Né? Eu, na época, fui conversar com um cardeal, todo mundo ria, né? Eu vou numa boa, sem aquela coisa sangria desatada. E porque o que me interessa é fazer a causa crescer. E outras lideranças vão acabar surgindo um pouco nesse aspecto. Mas todo o setor sofre com isso. A educação sofre com a intolerância religiosa, a saúde sofre com a intolerância religiosa, todo mundo. Então, por que não você criar uma perspectiva? Claro, um candidato a senador tem que discutir economia, vai ter que discutir o porto. Não sou bobo de não saber que tem que discutir os portos. A indústria petrolífera, que a Petrobras está aqui tentando interesse, né? Discutir o desemprego, não é só se tratar de intolerância religiosa. Mas um Estado democrático, um projeto democrático de diversidade, tem muito mais possibilidade de você trabalhar essas questões, inclusive do meio ambiente. Então, não é uma coisa qualquer. Você trabalhar com a ideia de que a educação tem que ser prioridade. O Brizola fez isso. Na época, a educação teve o maior orçamento. É um absurdo você ter um orçamento gigantesco para segurança. Alguma coisa vai errado. E não ter para a educação, não ter para a saúde. Eu acho que segurança é importante, mas a segurança dentro dialogando
com uma lógica de direitos humanos e cidadania, com uma boa política de educação, uma boa política de saúde, né, e uma boa política de tratar de habitação, né, e de emprego, você cria muito mais possibilidade. Ninguém vai acabar com a violência só empregando mais violência. Isso não existe. Em lugar nenhum do mundo aconteceu isso. Então, um candidato passou a fazer um discurso mais fácil, mata e dá tiro na cabecinha, para agradar um segmento, e não entende do que ele tem que tratar do conjunto. Então, a candidatura ao Senado, ela tinha essa compreensão. Eu tenho uma compreensão muito clara do processo da sociedade brasileira. Nesse momento, estou cuidando de outras coisas, vamos assim dizer, né? Mas só para você entender que nesses 50 anos é muita estrada e muita compreensão. E coisa que eu mais gosto é quando eu recebo desafio como o de vocês, né? Não conhecer, vamos lá, vou lá. Né? O pessoal acha que às vezes, por ser uma figura pública, eu sou uma pessoa inacessível. E às vezes quando chega perto, não, o cara é tão simples. E tal, né? E é isso, a vida é um pouco assim. E é isso que a gente precisa construir uma política mais fraterna, né? Mais solidária, mais de respeito. Respeitando diversidade. Você não precisa concordar comigo em tudo. Natural que você não concorde. É natural que às vezes você não concorda, você pode trazer ideias novas, trazer novas possibilidades, que às vezes que eu não pensei. Então é isso que precisa de uma liderança que consiga catalisar todas essas anseios, né? Com essa juventude, ou mesmo com os mais velhos, não desprezando os mais velhos, para construir. Está muito mal o estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos disso, não é de hoje. Né? Parece que todo mundo é inimigo. Né? Qualquer jovem negro, mesmo você sendo professor, teólogo, você sair à noite está lascado. Né? Você para o camburão, não sabe o que vai acontecer. Né? Sua família fica insegura. Entende? Então não é bom para a sociedade. Eu vou fazer uma pergunta dentro da pergunta ainda sobre esse tema da política que o Alô falou. O senhor considera nesses 8 meses já, né, completos, que o atual governo tem, para além do simbólico, né, porque foram muitas coisas simbólicas importantes ali na posse, na escolha de ministros e tal, mas para além do simbólico, o senhor considera que o trabalho de reparação em relação aos últimos 4 anos, né, e a todas as outras questões que sempre tiveram estruturais aí, o senhor considera que o que é o destaque positivo, negativo, o que está faltando? Eu acho que o Lula tem um grande desafio, e eu compreendo isso, eu conheço bem político, conheço isso, que é governar. Ele sem um Congresso, ele não governa. Então, mesmo eu não concordando que algumas forças conservadoras vai fazer parte do governo, o grande debate de semana é o Ministério. Eu acho que ele está correto. Do ponto de vista de você governar, manter governabilidade, ele está correto. Se você botar que eu gostaria, não gostaria, mas ele está correto nesse aspecto. Agora, a outra questão é, será que você, para governar, vai ter que abrir mão dos direitos da ampla maioria da população que te elegeu? Esse é um aspecto, uma cruzilhada muito grande. Né? Eu lembro que eu saí do PT por causa de uma aliança feita aqui no Rio de Janeiro para o Senado, que era Lindbergh e Crivella. Não que eu tinha nada pessoal contra o Crivella, mas a igreja dele quer destruir o que é meu. Eu saí do PT por isso em 2010. Porque eu não concordei com essa aliança. Nunca fui responsável também de criticar e achar que tudo é terra arrasada. Porque houve avanços consideráveis nos governos petistas, do que eu ajudei a construir. Cota na universidade, querendo ou não, hoje a universidade é muito mais uma presença negra do que tinha naquele período. O senhor não sabe, a gente não falou, né? Não sabe por culpa nossa. Nós dois somos oriundos da UERJ e ele da política de cotas da UERJ. Então, eu falando, eu lutei por isso, fui lá enfrentar a Nilceia. A Nilceia era contra. Ela foi só ser depois, entendeu? Isso em 2000. Então, eu estou ligado a esse processo todo. Né? Esse processo todo. Tenho 2 filhos que estudam lá, faz mestrado lá e tem uma neta que estuda lá. Então, falando assim, então, você tem que compreender o cenário político. Nesse momento, é prioridade governar e manter o Estado democrático de direito, mesmo que sendo liberal e discordar dele. Ele nunca foi favorável ao meu segmento. O Estado democrático de direito foi horrível para a polícia, está aí, ó, dela Ambrosiano, o que ela faz. Mas, neste momento, isso é imperativo para frear o ódio e o autoritarismo. Então, isso é importante. Então, eu não faria uma crítica irresponsável ainda. Porque eu acho que em política você tem que ter muita maturidade para entender o que é a prioridade nesse momento. Frear a intolerância. Estou vendo aí o acordo com as bancadas evangélicas que querem, né, o PR. Né? Eu sou contrário a isso, mas entendo e tenho maturidade de compreender por que tem que fazer. Senão, é Dilma.
É impeachment. Então a gente tem que saber um pouco, mesmo contrariado, num dado momento, mas entender o que é o central. Agora, o que falta ainda é a mobilização popular. Uhum. Eu acho que falta a mobilização popular da juventude, de outros setores, porque, digamos, temos que deixar uma sociedade diferente para as novas gerações que vão surgir aí na frente. Então eu sou, mesmo, votei, obviamente, fiz campanha. Esse governo ganhou com o apoio dos negros e dos candomblecistas, uma parcela de um bandido, embora no nosso campo religioso nem todo mundo, né, é progressista. Até brinco com o pessoal assim, mas Dani, mas votar no Bolsonaro, eu digo, mas também lá tem polícia, rapaz. Eu não acho que não tem, no nosso campo religioso não tem gente que é polícia, tem gente que é polícia. Então que guarda civil, guarda militar, tem. Guarda municipal, tem. A guarda municipal só tem conservador? Também não. A polícia só tem conservador? Também não. Também tem grupos progressistas. Então tem que entender os cenários, né, que se apresentam e as configurações sociais e políticas, econômicas e culturais que existem. É isso. A gente tem... Você quer perguntar alguma coisa, complementar ou segue aqui? Pode seguir. A gente combinou com o senhor, né, que a gente abriu uma caixinha de perguntas, se quem tá chegando aí tá vendo animado, pela primeira quase vez. 1h30. Você tá só 50 que você falou. Passou rapidinho? Olha, O papo tá bom, o papo tá muito bom, passa rápido. E a gente abriu uma caixinha de perguntas, geralmente a gente escolhe as 5 principais. Acho que as 6 vão virar 5, porque tem uma que o senhor respondeu, mas eu vou mencionar para abrir para o senhor falar. E aí vou... Lendo, o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre o assunto, claro, mas de uma forma não muito extensa. Estilo Marília Gabriela. Não precisa ser pinga-fogo em uma palavra, mas enfim, para a gente tangenciar esses assuntos. A gente recebeu aqui há alguns episódios atrás um amigo nosso querido, que é o Kainan Machado, que é do PSOL, e ele vai ser candidato a vereador aqui pelo Rio de Janeiro na próxima eleição. Até divulgou isso aqui em primeira mão pra gente. E ele mandou uma pergunta. Então, eu tô lendo, a primeira vez que a gente recebe uma pergunta do ex-convidado. Do convidado, né? é verdade. Bem legal. Legal. Enfim, ele fala, intolerância religiosa ou racismo religioso? Qual dos termos lhe cabe mais? Tolerância religiosa. Tolerância religiosa com interface com racismo, misoginia, homofobia e mais outras coisas. Por que não racismo religioso? Simples. Você acredita que branco sofre racismo? Não. Então, branco no candomblé não vai sofrer racismo. Ele pode ser discriminado e sofrer preconceito e ser discriminado. Mas racismo nunca. Você acredita que um negro neopentecostal é racista? Não tem racismo reverso. Como é que eu vou dizer que ele é racista? Ele pode ser um preconceituoso e pode discriminar. E o artigo 20 fala sobre isso. Então, o racismo religioso depende. Esse negócio de você universalizar é uma boa palavra de ordem política. Eu até, como militante, poderia usar. Mas como acadêmico, não tem como acompanhar isso. Porque se o branco não sofre racismo, mesmo ele não candomblé e tal, e depois uma outra coisa. Quem diz que uma pessoa branca candomblecista ou um bandista não é racista? Ou não tem atitude racista? Eu conheço vários conflitos. Então, o racismo religioso depende do que ele está falando. Então, eu prefiro usar intolerância religiosa com interface. Uhum. Com o racismo, com a misoginia, com a homofobia, com o antissemitismo, entendeu? Ele tem várias interfaces. Uhum. Então, você usar só isto, levando em conta que as regiões de matriz africana, chamada hoje, tem um contingente de pessoas brancas muito grande, nada contra, mas tem. Então, tem que saber o ataque de quem vem para onde vem. Uhum. Certo? Porque se é uma pessoa negra que ataca, você vai dizer que ela é racista? Eu não estou aqui para botar muitos negros na prisão por questão de racismo religioso. Eu não estou observando isso. Uhum. Então, isso é um debate que nasceu por setores acadêmicos, né? Mas que virou uma palavra de ordem. Como palavra de ordem, é uma palavra de ordem forte. Uhum. Agora, do ponto de vista acadêmico, a pessoa tem que ser menos preguiçosa. Né? Exemplo, eu vi aquele caso do Uber em Caxias. Você vai dizer que ele tem racismo religioso? Não tem. Eram 4 pessoas brancas, né? 4 mulheres brancas e um motorista branco. Elas foram discriminadas e houve preconceito contra elas. Houve preconceito e discriminação. Você vai responder no artigo 20. Agora, racismo religioso não cabe ali. Essa história
da artista agora, que a mãe falou a bobagem, tá até um grupo Sim, a Larissa Manoela, que nós que entramos com o processo. Nós que fizemos a denúncia. Correto? Vai dizer que ele tem racismo religioso? Não tem racismo religioso. Mesmo que aqueles que discursam que o racismo é estrutural e tal, mesmo ele sendo estrutural, mas nessa questão não pega. Então eu não uso racismo religioso dependendo da situação. Prefiro intolerância religiosa, que é mais ampla e mais dialoga com os outros setores, que também passam pelo mesmo conflito que nós passamos. Só uma parte bem pequenininha mesmo. O senhor pode explicar por que uma pessoa preta não pode ser racista? Porque o racismo está ligado à estrutura de poder. Grado Quilomba sobre isso, e o Fanon também fala sobre isso. Os negros não estão na estrutura de poder, eles não produzem estrutura de poder. É isso. Seja econômico, social ou econômico. Então não tem racismo religioso nesse ponto de vista. Isso. Porque mesmo dentro do conjunto das igrejas, os negros dentro das igrejas sofrem racismo. É porque você... Ou não é? A gente escuta muito assim, a pessoa negra foi racista com alguém. Não tem não como uma foi, pessoa não preta tem ser racista. Não tem, porque aquilo ela não produz. Exatamente. A Grada tem uma Quilomba... história reversa. Exatamente. Tem que ler, né? Memória da Plantação, vai ler a Grada Quilomba, vai ler o Fanon. Sim. Entendeu? As pessoas têm preguiça de ler, tem que ler academicamente para poder entender. Então, do ponto de vista acadêmico, você não tem. É muito simplista, universalista, você dizer isto. Sim. Então, eu não vou dizer, entendeu? Até porque na estrutura das igrejas, ele sofre discriminação e preconceito. Totalmente. Entendeu? Aí eu vou dizer que o cara... Agora, ele pode ter preconceito e discriminar. Isso é verdade. São coisas Entendeu? bem diferentes. São coisas bem diferentes. Agora, chamar ele de racista, eu não chamo o negro de racista. Não tem como. Só voltando ao termo, eu gostei muito do que o senhor falou, do uso como palavra de ordem, né? Porque, como expressão de ordem. Porque a gente, por exemplo, ouviu muito o termo associado ao assassinato da mãe Bernadette como um terrorismo religioso. É um termo que eu já vi, inclusive, em uma fala do senhor dizendo que não gosta de banalizar o termo para tudo, né? Mas que nesses casos de violência extrema, sem dúvida nenhuma. Falando, mas não é razão. Até porque eu não sei de quem atirou. Pode ser até que a estrutura do mandante seja branca. Mas quem atirou que vai pagar o preço. Se for pessoas negras. Entendeu? Até porque ali tem outras coisas que dialogam. Ali, questão da terra, né? Tem outras... Eu vou mudar a ordem aqui das perguntas que vieram, porque tem uma pergunta que tem a ver com algo que o senhor tocou bem de leve e eu me coloco muito na pergunta do Maurício. Sou branco e do candomblé. Já fui criticado algumas vezes do ponto de vista do embranquecimento da religião. Não sei muito bem sobre o assunto. Poderiam falar sobre? Bom, para mim, a questão não é o branco estar no candomblé. Será que você, ao estar no candomblé, você tem consciência do lugar que você está? Te dou um exemplo típico. Um branco no candomblé antirracista jamais deveria reivindicar representação social de representação. Mesmo se ele sabe que ele é antirracista e que ele, como branco, tem privilégio, em uma religião que você tem um contingente negro que não se expressa, então como é que você vai se colocar nesse lugar? Diferente do sacerdócio. Você pode ser tanto sacerdote quanto eu. Se você passou todos os preceitos, você pode ser sacerdote. Isso não é a discussão. Mas do ponto de vista da representação social, a sociedade vai te dar muito mais privilégio do que para mim. Observe o número de pessoas brancas que se colocam no lugar de representação. E é até estranho quando diz assim, fulano é representante de uma matriz africana. Aí eu olho um para a cara do outro para olhar o que é. Correto? Então, se você tem consciência antirracista, você vai empoderar os seus internamente. O que tem acontecido é que tem setores brancos do candomblé, justamente por causa do privilégio que ele tem na sociedade, ele usa isso como privilégio de ascensão, de ocupação de espaço. É isso que eu questiono. Não estou dizendo que ele não tem direito de se colocar como sacerdote, como eu sou. A discussão, se eu vivo numa sociedade racista, se eu vivo um chamado racismo estrutural, eu tenho que ter essa consciência. E pouca gente tem. Pouca gente vai escrever livro, vai ser assessor de deputado, vai ser assessor de não sei o que e tal, utilizando o espaço de representação de poder. Ou seja, fala que é branco, tem um privilégio, mas não abre mão do privilégio. Ou não usa a sua capacidade em prol da causa, em cima do seu benefício. Eu sei porque eu estou nesse campo. Você pensa que é fácil você ser negro candomblecista, ser uma liderança política nesse sentido? Você acha que muitos dos conflitos não têm a ver com isso? Se eu fosse branco, talvez para alguns setores eu seria mais aceito, mas eu sou negro. E consciente, um negro que tem consciência. E faço esse tipo de crítica. Não é crítica contrária a você ser.
E volto a dizer, você passou pelos preceitos, meu amigo, todos os direitos você tem. Nem digo que não deva circular. Estou falando de outra coisa, né? Sim. Quando você faz um estudo sobre privilégios. As pessoas dizem do privilégio, mas elas se beneficiam dos privilégios, por ser brancos. Até no campo de disputa entre negros e brancos na sociedade. Eu só não me arrebentei ainda porque eu sou muito bem articulado em outros setores, eu não estaria lascado. Correto? Sim. Então, parte das tensões tem a ver com isso. Tem gente que não é boa, não. Exemplo, o Rodrigo Sinotti esteve lá comigo, num grupo que eu organizei, numa boa, professor e tal, até reconhece que chegou na filosofia porque eu abri o espaço. Para mim é muito tranquilo. Entende? Então, o que eu estou te falando é, não sou contrário. E acho que seria burrice ser contrário e ser muito tacanho. Eu gostaria de discutir com vocês outras coisas. E acho que os brancos precisam ter esse debate com a gente com maior tranquilidade. Eu sempre falo, quando me perguntam sobre isso, né? Sendo uma pessoa de religião, vou usar o de matriz africana só porque é o lugar comum, tá? De matriz africana e sendo branco, e reconhecendo meu lugar de privilégio óbvio e evidente, eu sempre falo que quando essa discussão cai para o campo da apropriação cultural, de ideia assim, que... Nem entra nisso. Nesse caso, eu acho Não que assim, entra. a gente não escolheria como uma filosofia de vida. Não, colega. Participaria dentro de uma religião e seguiria preceitos e processos e tal. Você tem todo o não fosse direito. uma- Já bem, eu estou te falando, você tem todo o direito. É assim, porque quem escolhe é o orixá, não sou eu, né? Simples assim. Se o orixá escolheu, eu vou dizer o quê? Eu não sou orixá. Eu sou uma pessoa que faz, que escolhe. Então, se ele te escolheu, ele te escolheu. O que eu estou dizendo é diferente. É se você tem uma compreensão do que você representa social e politicamente, economicamente, nesse grupo, e os privilégios que a sociedade, querendo ou não, ela vai... Isso é igual preto pobre de comunidade e branco pobre de comunidade. Ah, todo mundo é pobre. Não, mas o cara, se botar aqui o cara da Cidade de Deus branco para arrumar emprego no shopping center aqui na Barra, ele vai conseguir mais do que o negro que está lá. Então, isso é um privilégio, já mostra o ponto de partida. Bota a mesma roupa nos dois, né? É disso que eu estou dizendo. Não dá para esconder isso. Então, eu não entro nem isso. Eu acho que eu não sou tacanho de não entender, isso é mais eu compreendo o sagrado, que ele é que escolhe. A minha discussão é outra. Há muita gente tendo privilégio em vários campos, seja na academia e tal, né? Tem gente que usa só o fio de conta, né? Exemplo, tem gente que vira o ganha-qued de conveniência. Isso eu conheço bem. E aí quer ter um discurso, estou falando de outra coisa. Se você é um cara do colombiano, primeiro tem que ter uma postura antirracista. Ser antirracista não é usar o discurso que é ser racista, nem só que você tem privilégio. É você abdicar em alguns momentos do seu privilégio em detrimento do seu grupo. São coisas diferentes. Perfeito. Tivemos uma pergunta aqui que foi mais no campo da religião em si, mas enfim, uma pergunta que de toda forma eu acho que é curiosidade de muitas pessoas que estão nos ouvindo, não são de religião de orixá, e sempre esse assunto surge. Por que as pessoas demonizam tanto Exu? É uma pergunta do Isaac. Isso não é à toa. Não é à toa. Primeiro que tem que entender o que é demo, né? Exu vem de demo. Demo é um oráculo grego. Oráculo grego, que o Sócrates usava esse oráculo. Tem nada a ver com a religião de matriz africana. A questão central é que os missionários que foram para a África, somente foram para a Nigéria, né? Ao ver lá um orixá que tinha um símbolo, o falo, o pênis, o falo, e tinha toda uma liberdade, obviamente o cara tinha que demonizar. Então a demonização ela vem por isso. É igual o Samuel Johnson, né? Que foi o cara que criou o dicionário Yorubá, que era um missionário. Era um Yorubá que vai para a Inglaterra, depois vira missionário, volta para a Nigéria como missionário. Que ele ficou na tradução. Tanto que os nigerianos têm os babalaos nigerianos fazem uma campanha perto do Natal chamada Exu não é Satã. Exu não tem nada a ver com demônio. Então, você demonizar tem a ver com isso. Você desqualifica. Agora, não tem mais nada libertador, mais nada do ponto de vista da dialética do que Exu. E engraçado, né? Exu é o melhor amigo de Ifá, de Orumilá. Ele aconselha Orumilá.
É impressionante isso. Tem vários visitantes que falam sobre isso. Orumilá, no momento de muita dúvida ou de muitas questões e tal, chama o seu melhor amigo. E ele aconselha. Quase ninguém nunca viu Exu na postura de conselheiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é a representação social e popular que tomou Exu na Umbanda. Tranca-Rua, Maria Padilha, que é outra questão. Não tem a ver com Exu Orixá, né? Então essa representação de vestir branco, né? Dessa liberdade que você tem. Então o preconceito é muito grande com relação a isso. Mas não se preocupe que Exu não tem nada a ver com o demônio. Pode ficar tranquilo, pode dormir bem. Demônio e o diabo é uma coisa dos cristãos, não tem nada a ver. Inclusive o diabo é uma coisa, veio dos judeus, né? E depois é muito engraçado que quando Cristo falava que você está endemoniado, nunca disse que era uma religião, um grupo cultural. Era você que estava com o demônio no corpo, entendeu? Era assim, você está endemoniado, então vamos tirar o demônio do sujeito. Eles conseguiram transformar essa imagem numa imagem como se fosse uma figura cultural. Uhum. É isso. E você tem mais curiosidade sobre isso? Não. Que ele não é da religião, ele sempre me pergunta muita coisa, eu respondo na minha simplicidade, Nada, né? que é isso. De iniciado, não sou sacerdote, mas enfim, obrigado aí pela parte. Bom, a última pergunta é da Júlia. Tem um quê de algo que o senhor já falou, mas aí, além de respondê-la mais objetivamente, já que ela pode ter visto só esse pedaço, queria aproveitar e pedir para o senhor também, até depois se dirigir na câmera, fazer um convite em relação à nossa audiência. Vejo sempre uma tentativa de equiparar a Marcha para Jesus com a caminhada contra a intolerância, assim como outros movimentos, como a Parada LGBT+, por exemplo. Como posso argumentar melhor sobre isso? Bom, primeiro que a caminhada para Jesus, embora ela A marcha para Jesus. A marcha para Jesus, embora ela tenha uma capa religiosa, mas ela é uma grande marcha de negócio e política. Minha tese eu falo sobre isso, eu estudei isso. Eu não falo do ponto de vista do fiel que vai à marcha. Não é disso que eu estou falando. Estou falando das lideranças. Eu faço um estudo sobre isso e vou demonstrando. Tem licenciamento de marcas. A Marcha para Jesus, ela nasce na Inglaterra, para unir a Irlanda. Aí o irmão lá, né, lá de São Paulo, vai lá, vê aqui, transfigurou em outra coisa. Tem briga nos municípios para quem organiza a marcha. Tem briga. Tem licenciamento de marca. E não observa que o grande momento dessa marcha, o que é? É a indústria gospel. Os cantores gospel. Então, é mercado que você está falando. Porque gospel é um mercado. De música, de cultura, como qualquer outro. Nos Estados Unidos chega a ser filme. Nada contra, mas isso aqui está no jogo. E depois, do ponto de vista político, virou um grande momento de você coesionar o voto desse segmento e num debate com uma agenda extremamente conservadora. Esse é o desenho. Das lideranças da marcha, os interesses que estão por trás da marcha. Não estou falando dos fiéis que vão. Estou falando dos interesses. A caminhada pela liberdade religiosa é outro assunto. É uma coisa ampla de diversidade. Então não se trata de comparação. Embora eu fiz história comparada, eu comparo os dois movimentos a partir disso, mas a partir das lideranças, dos objetivos. Né? Então essa que é a diferença central. O que eu tenho observado é que o Rio de Janeiro ela tem diminuído de presença. Observa que esse ano ela deu 40 mil pessoas. E ela faz do Sambódromo. Não é à toa que a marcha no Rio vai para o Sambódromo. Não é à toa, isso é simbólico. Simbólico, né? É simbólico. Então tem que entender a intenção das lideranças. Se você me perguntar, você é contra ou a favor, não se trata disso. Uhum. Eu sou, como acadêmico, obrigado a fazer leituras. Então, quando eu estou construindo com os companheiros da caminhada uma contra-hegemonia, que é diferente. Uhum. Uma contra-hegemonia de diversidade. Então, eu costumo dizer que a caminhada vai quem quer ou quem não quer. Tem muita gente que assiste, na verdade. Vai quem não é religioso. Esse é um outro aspecto muito interessante. Vai vários grupos culturais, você vai ver. Ela tem um aspecto diferente. E ela vai acabar esse ano com um show. Kleber Lucas vai fazer show. Interessante, né?
Kleber Lucas vai fazer show. Pra quem não conhece, o Kleber Lucas é um cantor gospel, né? Popular, é o Grêmio. Sim. E vai cantar depois o Marquinhos de Oswaldo Cruz. Simples assim. Entende? Interessante. Então, esse é o desenho. Então, O que eu gostaria é que cada vez mais a gente conseguir atrair setores cristãos que entendam que a diversidade não ameaça a sua fé, que essa que é a questão central. Não é? Porque é como assim, tem a turma que é de um mundo e é dos outros, né? Não, esse é do mundo. O outro Somos do tá mundo. no mundo, Tá né? no mundo, é. O outro é do outro. Essa ideia é boba. Porque você vive num mundo que você tem que trabalhar, você tem que se relacionar, não é só com o seu grupo. Então é isso que a gente está querendo um pouco romper. E mesmo aceitando eles. Porque tem os evangélicos que vão lá. Ainda é muito pequeno, mas tem que vão lá. Na caminhada. Entendeu? Aproveita e convida a galera aí na câmera para caminhada. Eu queria dar eu queria convidar todos e todos, né? E todos que tiverem disposição para estar lá celebrando conosco no dia 17 de setembro, domingo, às 10 horas da manhã a concentração, a caminhada sai a 1 hora da tarde, depois tem as grandes manifestações culturais entre nós. É uma celebração. Ela não é uma caminhada de convencer ninguém a entrar na religião de ninguém. Jamais é uma reafirmação de uma identidade. Não tenho nada contra. Que façam. Porque você não pode usar essa firma para atingir os outros. E isso aí é um projeto político. Eles não escondem isso. Eles querem construir um Brasil para Cristo. Sim. Eu quero construir um Brasil para todo mundo. Para eles também. Exatamente. Sensacional. Acho que frase melhor não poderia tinha ser. frase Esse final melhor. aí. Foi. O senhor gostou do papo? O senhor falou que correu rápido. Correu rápido, Muito então bom, vou assumir muito que... bom, muito bom. Tá bom. Muito obrigado eu espero que vocês pela tenham sua gostado. A disponibilidade. gente Adoramos, com queria certeza. agradecer muito a sua presença aqui. Hoje foi, acho que um dos papos mais legais que a gente já teve assim, na nossa vida, né? Não só nesse tempo de podcast, para mim foi com certeza. E assim, deixar aberto para quando o senhor quiser voltar aqui, a gente está sempre à disposição. A gente vai divulgar a caminhada, com certeza. E muito obrigado mesmo, foi um aprendizado assim imenso. Vocês hoje. convocam, né? Até porque quem indicou foi o meu genro, né? Ele é marido da minha filha. Foi ele, eu nem sabia, foi o Rafael, né? Então, assim, a minha família é diversa, entendeu? Eu costumo dizer que eu sou um homem da causa. Eu só não compro algumas agendas quando eu tenho uma agenda internacional, também nacional muito grande, às vezes eu não posso. Sim. Mas toda vez que eu posso, eu gosto de estar nessas conversas. Que bom. Eu acho que nós temos uma máxima, cantando a gente se entende, que é um show que a gente faz no 21 de janeiro, né? A caminhada é caminhando a gente se entende. Então, dialogando, conversando, a gente se entende. Com certeza. Sou favorável disso, não sou favorável do Quem sabe a da gente imposição. combina até 21 de janeiro que o senhor volte também para divulgar esse outro evento. Seria Prazer, bem é só legal. falar com aquela baixinha lá. Tá bom? Mas Ela valeu, que eu que manda. agradeço vocês de coração. Acho que vocês me deram que uma oportunidade. Cada vez que você abre um espaço para você conhecer pessoas novas, né? E dialogar com pessoas e trocar, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, sempre. Exatamente, muito obrigado. É isso. E como sempre, para uma pessoa mais nova da religião, diz a pessoa mais velha, após o ensinamento, sua benção. Que o Orumilá lhe abençoe. Então, pessoal, foi mais uma vez um prazer. Para quem chegou aqui até o final, tenho certeza que vocês adoraram. Porque não tem como não ter gostado. E lembrando sempre da ajuda que a gente precisa, compartilhando o episódio, comentando, mandando para a família, para os amigos, que vai ajudar bastante para que a gente consiga fazer mais papos desses de alto nível, assim, com muito aprendizado. E a minha mente está assim explodindo, tenho certeza que é de vocês também. E claro, né? Esse episódio vai ao ar antes da marcha. Exatamente, Então, da um caminhada. convite do professor, Da doutor caminhada. Babalaú, Ivaninha dos Santos. Da caminhada. Eu falei marcha? Falou marcha. Eita. Vai tomar puxão de orelha pela segunda vez. Perdão. Da caminhada, né? Então fica o convite aí, a nossa extensão do convite. É claro que o convite dele é muito mais pesado, mas para a nossa audiência estar lá presente, conhecer o evento de qualquer religião que seja e levar mais Ou diversidade. até não a esse ter momento. religião, é muito bem chegado. Com certeza. Sai de onde mesmo a caminhada? Ela concentração é no posto 5, 10 horas posto da 5. manhã. E aí depois nós saímos. Posto 5 é Tem Copacabana? vários, Copacabana, na orla de Copacabana. Tá. 16ª caminhada, sempre foi em Copacabana. Show de bola. Gente, É isso. grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, Valeu! tchau.